Fungel, 30 anos. Fala moçada do agro, estamos aqui em mais um episódio do Agro em Dia Podcast, hoje no município de Cascavel, região oeste do Paraná, uma região onde a agricultura é tradicional. E estamos aqui numa empresa de engenharia, nossa praia, né, Alex? Somos engenheiros também, né? 3 engenheiros. E agora estamos com mais engenheiro aqui, então já virou uma máfia. Já virou. E é uma empresa que faz fundações, a Fungel. Uma empresa espetacular. Estamos aqui com o Vinícius Lorenzi, que hoje toma à frente dos negócios, né, Vinícius? Além de projetar aí também, roda por todo lado aí pelas obras. E nós vamos falar aqui o foco no agronegócio, porque além de fazer fundações de prédios e de edificações em geral, eles também fazem bases de silos e atendem grandes cooperativas. Então, um grande player aqui do agronegócio, porque o agro não é só a produção agrícola, mas também a infraestrutura que sustenta as operações. Não é isso, Alex? É isso aí, porque agora a segunda temporada começou, né? E a segunda temporada ela é itinerante, é isso, né? É isso daí. Móvel. Então nós estamos aqui em Cascavel, né? Um dos principais polos agrícolas do país, né? Acabamos de sair lá da feira da Copavel, né? A feira da Show Rural, né? Onde falamos com vários empreendedores. E aí conhecemos aí o Vini, a gente já vinha acompanhando ele nas redes sociais, né? Ele vai contar um pouquinho a história dele, porque o agro acontece aqui também, certo? Hoje nós temos uma empresa familiar, né? Que a sua especialidade são construções rurais, e onde tudo começa é a fundação, né? Então nós vamos falar um pouquinho de fundação, né, dessas nossas obras pesadas, seja ela na fazenda, seja ela na agroindústria que a gente está colocando, né, operando e verticalizando nosso negócio. Exatamente, mais um conhecimento aí para vocês que estão em casa, vocês vão entender um pouquinho, vai sair um pouco de turma com conhecimento de engenharia aqui hoje, né? Hoje a mentoria. Vinícius, muito obrigado aí pelo seu tempo, por disponibilizar, por nos receber aqui na sua empresa. Se apresenta para a galera que está em casa aí, quem é o Vinícius Lorenzi, quem é a Fungel e quem é Fundações Sem Complicações. Muita gente te conhece pelo Instagram, né? Pô, cara é famoso, legal velho. demais. Cara é famoso. Aí, ó, vamos falar do livro também. Legal demais, cara. Pô, muito obrigado por esse convite. Fico muito satisfeito em vocês estarem aqui, né? Estão aqui na minha cidade. Cascavel, como você falou, é um polo do agronegócio. Cascavel respira o agro, né? Não é à toa que nós nos tornamos agora a segunda melhor cidade do país. Segunda? Né? No ranking, eu não lembro agora a sigla do ranking lá, que era a terceira, pulou para a segunda melhor cidade do país, ranking de desenvolvimento e tal, puxado totalmente pelo agro. Né? Bom, estão aqui no meu estabelecimento comercial, que alegria! Onde tudo nasce os projetos. Onde tudo nasce, claro, né? E a gente pensa em fundações, o cara já pensa lá na terra, no buraco, aí o cara chega aqui, o piso, não é branco o piso aqui, mas tudo de resto... arrumadinho. Tudo arrumadinho, o cara fala, mas isso aqui não é peça de fundação, né? Pô, a gente também desenvolve um trabalho muito grande nos projetos, e a gente vai falar um pouco disso, que é onde nasce, é onde é a engenharia mesmo. Mas vou me apresentar, né? Já nos conhecemos bastante tempo aí, também no Instagram. Saber quem que é o Vinícius Lorenzi. Muito legal. Bom, eu sou Vinícius Lorenzi, sou engenheiro civil. Tenho pós, mestrado e doutorado na área de fundações. Então, eu... PhD na atividade. Só não sou PhD ainda, né? Eu sou doutor na atividade. E eu sempre entendi, Alex, que a melhor forma da gente evoluir é através do conhecimento. Sim. Seja ele o conhecimento empírico, seja ele o conhecimento técnico, mas você tem diversas formas de você aprender. Né? O que é o conhecimento empírico? Não é aquele conhecimento do sempre fiz assim e nunca vou mudar. É assim que você vai aprender. Não é isso. O conhecimento empírico está muito mais relacionado às experiências positivas que eu tive na carreira, certo, né? Ou que você aprende pelas experiências positivas, e aí você se abre para aquele conhecimento. Porque a gente muitas vezes não se abre para um novo conhecimento. De repente eu poderia chegar aqui e eu falar pro Antônio assim, Antônio, vamos aprender um pouco mais aqui da engenharia de sistemas. Você vai falar assim, muito obrigado, Vinícius, mas eu já sei tudo sobre isso. Né? E você sabe que isso não acontece. Isso não é verdade, a gente tá aprendendo todo dia, né? Todo dia novo. E a gente aprende uma coisa nova. Então eu sempre entendi que a melhor forma de a gente evoluir é com conhecimento. Então sempre busquei evoluir profissionalmente e com conhecimento teórico,
mas também com conhecimento empírico familiar. Então, nós estamos num ambiente aqui familiar. Você é a segunda geração do negócio, Sou a segunda geração do negócio. A Fungel completa esse ano, 2023, ela completa 35 anos, né? Que é quase a sua idade, né? Porque você tem 30 aí. 36. Então, um ano depois que você nasceu... A Fungel nasceu. Os meus pais vieram do Rio Grande do Sul, se formaram lá, né? O meu pai é geólogo. Eu tô apontando para trás que meu pai tá aqui atrás. E logo ele vai estar aqui. Logo ele vai vir aqui falar com a gente. Falar um pouquinho. O homem tá trabalhando aí. E a minha mãe, então, vieram pra cá, e ali um ano depois, eu, recém-nascido ali, eles montaram a Fungel. Então, eu falo que eu respiro fundações desde que eu nasci, né? Porque eu almoçava, eu jantava, e o único assunto era buraco, né? Só falava de estaca e de inadimplência, né? O cara que não me pagou. O que tá devendo. O que tá devendo. Manda abraço aí pra todos os inadimplentes. Isso aí. Puta merda, comprar mais uma máquina, não acredito, né? Então, é a evolução da empresa, né? Mas então eu vivo isso a vida inteira. Então, eu vim dessa formação da experiência do meu pai, buscando conhecimento teórico dos bancos, das escolas, que é muito importante, né? A gente... tem muita gente tem muito coach que fala assim, não, o negócio é você aprender no dia a dia. E não é bem assim, não é bem assim. Tem que ter raciocínio lógico. Raciocínio lógico é teoria e prática. Exatamente. O conhecimento técnico e o raciocínio lógico, eles são fundamentais para você tomar boas decisões, pautadas em conhecimento mesmo. É porque a turma que não conhece obra, não conhece a engenharia, tem problema, desafio todo dia, o tempo todo, então você tem que arrumar soluções de diferentes formas, né? De forma rápida. E não assim, do tipo, eu tenho muita... Eu tenho os meus cursos, né? E aí os caras chegam e falam assim, Vinícius, eu vou comprar o teu curso porque eu tô para pegar uma obra e aí tem que começar o projeto amanhã. Então eu vou começar o teu curso. Eu falo, cara... Para. Não é bem assim, cara. Sabe que você vai tomar uma dose aqui de bases para silos. E pronto. Compra o livro Fundações na Prática, põe debaixo do travesseiro. Isso, e no outro dia você sai... de cor quaresma, você sai dimensionando o fusto da estaca. Não é bem assim, né? Então esse conhecimento estruturado, teórico, com o empirismo ligado a experiências de sucesso, ele nos moldou até aqui. Então, a Fungel é uma empresa, como eu disse, familiar, sou a segunda geração, e é uma empresa muito pautada assim, num crescimento sustentável, que a gente, com os dois pés no chão, né? E é uma empresa totalmente ligada ao agro. Então, a gente tá ligado ao mercado. Cresceu junto com o crescimento do agro, né? Se você pegar, você estava no Show Rural Copavel, né? Isso. O Show Rural, salvo engano, ele completou agora... Foi 35ª edição. E quantos anos tem a Fungel? Você falou 30 aí? 35. Então, se você pegar o crescimento do Show Rural, da Copavel, e da Fungel, eles são crescimentos muito semelhantes. Foram semelhantes. Porque a agroindústria cresceu muito, consequentemente a Fungel cresceu muito. As primeiras obras agro, há 35 anos atrás, que a Fungel fazia, né, eram pequenos silos, pequenas unidades, pequenas balanças, pequenos galpões, aonde você tinha soluções tecnológicas de fundação muito mais simples. Então, porque eram obras mais simples, né? Completamente, né? Então, você cresce em obra, cresce em soluções tecnológicas, e esse desenvolvimento faz com que a empresa também vá evoluindo. Você pega hoje um barracão de máquinas que antigamente o pessoal fazia um pilar a cada 5 metros para abrigar as coletadeiras, plantadeiras. Hoje você tem coletadeiras com plataforma de 18 metros e meio. Porra, daqui a pouco você tem que colocar um pilar a cada 20 metros. Então é uma estrutura totalmente especial. São barracões já com 6, 7, 8 metros de pé direito livre. As indústrias de beneficiamento de sementes que a gente visitou, lá da Girassol Agrícola, tem 12 metros e meio de pé direito para caber as máquinas dentro. Então, isso dentro de fazenda. A gente tá nem falando de agroindústria e cooperativa. Além disso, né, uma coisa que eu conheço a cidade, conheci agora, né, nessa viagem. Não conhecia Cascavel, né? Então, tem a verticalização da infraestrutura. Então, o que nós tínhamos hoje lá no Porto Molhado, que tem aqui. Tem um porto seco aqui dentro. Então, também requer essas obras todas aqui, né? Porque vamos pegar toda a produção que está nessa região para poder escoar num novo modal, que é o modal ferroviário. E automaticamente tem novas obras também.
E aí não é tão simples quanto pegar um construtor que está acostumado a fazer casa, alojamento. Eu construir um barracão gigante, construir um silo. Isso aí tem que ter uma engenharia, tem que ter uma inteligência de projeto, né? A evolução dos projetos, igual tu comentaste agora, dos galpões ali e tal, por exemplo, né? Ela não pode mais ser relacionada ao sempre fiz assim e sempre deu certo, né? E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para a irrigação de forma bem assertiva e consciente, fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a Fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí do celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar essas Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular pro QR Code e entra em contato com a equipe da Conteflex, que aquela galera topzera vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema, ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso. Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. Forwatch, energia que se renova. Pessoal, a Forwatch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da Forwatch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual. E ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá pro episódio? Porque também as técnicas evoluíram muito. Então, eu vou contextualizar uma situação, né? Certo. Antigamente, existia um preconceito, né? Não de preconceito, mas de algo pré-estabelecido, certo, de que silo podia recalcar. Você fala
falamos isso, não falamos, Tony? Nós já falamos isso. O cara fala, é admissível aqui baixar uns 30 centímetros. Isso. Tá louco, cara? Mas existe, tá louco sim. Hoje tá louco. Exatamente. Mas até 10 anos atrás, eu não tô falando de muito tempo. Era algo bem comum. Era algo comum, Só então... um piso radier. Esperava assentar, né? Piso radier. Vamos encher na primeira safra, deixa assentar e depois a gente faz a correção. Deixa recalcar. Depois o recalque que der, a gente resolve. Entendeu? Sim. A gente entra de novo com a engenharia ali, refaz a fundação, refaz a base. E aí esse pré-conceito, ele foi caminhando por muitos anos. Então isso virou uma cultura estabelecida, né? Do tipo assim... É aquela falsa informação que vira verdade. Exatamente. É. E aí, o que ainda aconteceu? hoje tem gente que tem isso na cabeça. Não, ainda tem. Só que isso vem mudando muito. Por quê? Porque vem novas informações, né? O Agro em Dia, por exemplo, traz informação, né? O meu canal ali, o Fundações e Complicações, traz informações pautadas na realidade. Eu dou um grande exemplo, uma das maiores cooperativas do Brasil. Eu fiz uma aula uma vez para todos os engenheiros da cooperativa, me chamaram presencialmente, fiz lá uma aula para eles, né? E aí eu comentei isso de cara, assim, logo no começo. E aí ele me mostrou, falou, não, para lá, Vinícius, para lá, que eu vou te mostrar aqui uma planilha que nós fizemos, mostrando qual é o impacto físico-financeiro de você deixar o silo recalcar. Porque aí você tem que entrar com a reforma, né? E aí ele me mostrou o quanto que eles perdiam em milhares de reais, né? Quiçá milhões de reais, de deixar esse silo recalcar e ter que entrar depois e fazer o reforço. Por quê? Porque o cara tem que fazer manutenção, tem que parar a estrutura, não pode utilizar. E aí, às vezes, ele ficava fazendo reforço lá por 2, 3 meses e ele perdia a safra. Exatamente. Não conseguia carregar o Esse silo. é o maior prejuízo de todos, né? Acabou, porque aí o cara perde uma safra, então aquele delta que ele teria de resultado por armazenar o grão Se o cara ganha, safra, se o cara ganha R$10 a mais por saca na comercialização, um silo de 100 mil sacas, que nem é um silo tão grande assim, é R$1 milhão. Pronto. Só a diferença. E fora Acabou. um problema grande, né? Estou falando de engenharia, certo? Imagina, recalcou e tombou o silo em cima de 2, 4... Porque a gente tá falando de um recalque Existe. controlado, mas às vezes não perde o controle, né? Não, com certeza. Né? Aí que o profissional entra, né? Primeiro, para mudar essa cultura, né? Mas principalmente para mostrar pro leigo, muitas vezes, e quando eu digo leigo, não é o leigo que não conhece nada, não é isso. É aquele cara que não detém aquele conhecimento específico. O cara tem uma noção do negócio. Com certeza, mas ele não consegue ver número, né? Eu acho que a melhor forma de você convencer alguém, na verdade, é mostrar número para ela. Então, quando esse cara da cooperativa chegou para mim e mostrou, tá aqui, ó, a gente perde R$1 milhão quando isso acontece. Aí, aquela fundação da base... Que economizou 200 mil, exatamente, a conta pode ser aproximadamente essa mesmo, né? O cara fala... Tá doido? 200 mil é troco. Então vamos estaquear assim para não ter risco, né? E aí você tem, né, um resultado. Veja, só que isso que eu tô falando, de repente alguém pode falar assim, o Vinícius tá louco, que aqui na minha cidade a gente faz o piso, nunca dá problema. Porque eu fiz lá na minha fazenda. Não, e tá tudo bem, porque existem casos e casos. Tem casos que você efetivamente pode apoiar a tua base no que, solo. inclusive, parte do trabalho nosso de engenharia é estudar isso daí, né? Não Estudar caso a caso. Tem porque solução. Uma casa radier é uma coisa. Exatamente, a gente tem que chegar num conjunto, né? Qual que é os prós e os contras. Isso. Todas as soluções têm os prós e os contras. Se eu for né? apoiar, por exemplo, a minha base num material rochoso, de uma alteração de rocha, por exemplo, acabou, tá tudo certo. Sim. Né? O que a gente fala muitas vezes é que o seguinte, é que o solo tem que suportar a carga do silo. Se o solo suporta, acabou, meu amigo, tá tudo certo. E tem um negócio que a gente sofre muito dentro das construções da engenharia, né, Vinícius? E você aqui sofre muito mais com isso, eu imagino, que quando você mostra pro dono da obra, pro cliente,
o preço da fundação, a quantidade de concreto, de ferro que vai ser enterrada, o cara muitas vezes dá um pulo para trás. Aí o cara pensa nessa economia de 100, 200 mil e fala, porra, cara, você tá enterrando todo esse dinheiro porque a fundação é uma obra que ele não vê, não é visual. Então, enquanto tá no processo de fundação, ele não tá vendo, só começa a ver a obra, começa a erguer pilar, começa a fazer os fechamentos, aí o cara vê a obra surgindo. Até o momento que você tá furando e jogando concreto para baixo do chão, ele tá vendo o dinheiro saindo, mas ele não tá vendo a obra se mexendo. Como é que você lida com esse negócio aí? Cara, mas isso é engenharia, né? Isso é a gente tentar trabalhar com o menor custo, mesmo sendo ele muito alto às vezes, né? Porque eu tenho um preço muito alto às vezes de um custo muito elevado. alto envolvido numa base de silo, né? Mas aí que tá a engenharia de você poder mostrar para o teu cliente qual é o impacto que ele vai ter de resultado, né? Com certeza. Ele não vê aquilo lá, na verdade a gente tá usando até a palavra errado. A gente tá usando a palavra, é o custo da fundação. Não, eu falo, não, pera lá, não é o custo da fundação, é o investimento que você tá fazendo aqui. Você não mostra a fotinha da Torre de Pisa lá, falou, quer que seu silo fique assim? Torto? Isso aqui não é bonito, só lá em Pisa que é bonito. Só lá, só na fotinha. Só lá em Sim, Pisa. investimento. Então assim, é mostrar para ele isso, mas a engenharia é um mercado com muito profissional. Muita construtora, né? Lex, que foi o cara que já esteve no lado de cá, Isso. sabe disso, que a gente tem o quê? Uma concorrência muito grande. Ainda mais é? aqui no sul. Perfeito. Então, assim, dá para eu orçar uma obra e pegar uma obra jogando lá em cima o fator de segurança, jogando lá em cima o preço. Não dá, meu amigo. Não dá. Você tá enxuto. O preço de aço para ele é o mesmo preço de aço para mim. Então, a margem tá no... Se a margem é pequena, tá todo mundo enxuto. Então assim... O que a gente busca mostrar é isso, é mostrar até onde você está trabalhando, esse é o fator de segurança que você está trabalhando. Um detalhe muito legal que eu costumo fazer com um cliente que às vezes não entende isso, Antônio, é mostrar para ele o que aconteceria caso ele não fizesse aquilo. Isso. Mas muitos ainda, mesmo mostrando isso, mesmo mostrando esse impacto que ele vai ter lá na frente, ele não entende. Então eu falo assim, então tá bom, não tem problema. Não quer fazer? Não vamos fazer. Mas o que a gente faz? A gente faz um monitoramento do teu silo. Vamos monitorar ele, vamos instalar pontos de controle de deformação de recalques, vamos instalar os string gauges lá. Sim. Vamos avaliar... Vamos ver o que está acontecendo, né? Exatamente. E o que acontece na maioria das vezes? Quando esse cara começa a carregar o silo dele, a deformação começa a ficar acima do admissível. E aí você começa a mostrar para ele, olha aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? E aí o que acontece em todas as vezes? Eu não carrego esse silo integralmente. Não enche, né? Sim. Aí o cara fica até com medo, né? Mas é claro, eu tô mostrando para ele o seguinte, ó. 70% da capacidade. Pô, aí o cara deixa de exatamente. colocar 10, 20 mil sacos lá, é um dinheirão que o cara deixa de ganhar, né, velho? Exatamente isso. Então ali a gente... Sabe, na Bíblia tem o Tomé, né? Tomé. Que só acredita vendo. Então a gente tem bastante cliente Tomé, né? Aquele cara que só acredita que eu tô falando que vai recalcar a obra dele Quando dá o recalque. quando dá o recalque. É. Então, assim, eu falo, dá pra fazer? Dá, mas vai recalcar. E o que vai acontecer? Cara, você vai ter problema, o teu piso vai mexer. E aí o que acontece muitas vezes é que dentro da unidade armazenadora, você tem lá os equipamentos. Sim. Então você tem lá um varredor, você tem lá as aerações. Aí você pode ter uma deformação na chapa, pode ter que substituir algum tipo de equipamento, isso gera um custo. Às vezes você liga na fábrica e os caras não têm a pronta entrega pra te mandar na Você safra. tem uma... Acabou! É um problemão, Acabou. vira tudo problema. Já A coisa não carregou quando na começa safra. errado, dá errado até o final. Você tem uma colhedora, você tem caminhões passando do lado, né? Pô, você tem toda uma operação, né? E a gente olha, às vezes o pessoal que tá em casa aí, a gente fala de unidade armazenadora, fala de silo, às vezes o pessoal vê o silo, a unidade armazenadora, como uma coisa totalmente independente ou separada. Só que a gente tem que entender que ele tá dentro de um mecanismo na fazenda. Então, se o pessoal tá colhendo lá, automaticamente eles estão jogando em cima do caminhão, o caminhão tá vindo descarregar na moega, esse produto tá passando na pré-limpeza, silo pulmão, secador, e quando você tem um problema lá na unidade armazenadora, então você vem tendo problema toda a sequência para trás. Então o cara tem que parar a colheita, porque o caminhão não consegue descarregar na moega, e aí para a atividade no escritório, para tudo. Então, Só isso. A fazenda para tudo. Então é um Por causa da mecanismo. fundação, Porra, economizou porra, 200 mil. Pelo Pegar amor estaca de Deus, lá. cara. Tá Meu de Deus do brincadeira céu. comigo. Então, tem muita gente dentro do agronegócio, principalmente as grandes empresas agrícolas, que já estão com a visão nisso daí, porque tem grandes profissionais, mas ainda existe aqueles produtores que a gente falou, aquele Tomé, que quer
vê, não consegue entender, não tem os números na mão, ou às vezes fala, porra, isso daí, o meu benefício aqui economizando uma estaca vai ser maior. É isso aí. Mas aí, na segunda ou na terceira safra, o cara vai perceber que ele tá perdendo dinheiro, né? E essa história, né, 35 anos de empresa, né, hoje você tá com quantos anos já na atividade, desde que você começou? Eu tô há 14 anos na atividade. 14, né? Antigamente tinha até as estacas de madeira, né? Sim. Né? O próprio... A evolução da engenharia de fundações no Brasil, ela evoluiu assim como as nossas edificações. Sim. Exponencialmente. Com certeza, né? Eu tenho uma consultora grande que eu atendo aqui, que ele falou pra mim essa semana, ele falou assim, pô, Vinícius, agora todas as tuas obras estão dando estaca raiz. Eu falo, porra, mas também, tuas obras hoje tem tudo 40 andares? Gigante. Aí ele falou, isso cresceu não é mais bastante. prédio de 3 pavimentos. Não, o cara fazia 15, 16, agora tá fazendo 40? Pois é. Isso mudou completamente a solução. Então, lá atrás, por exemplo, você pega o mercado nacional de fundações, há 25 anos atrás, que seja, né? Ou há 30 anos, lá, no caso, quando começou a Fungel, as obras com que a gente executava eram obras menores mesmo. Claro que há 35 anos já existiam grandes obras no Brasil, claro, mas um volume menor, né? E aí você tinha poucas empresas que dominavam as técnicas, né? E você fazia então lá, em pequenas obras, soluções como estacas Strauss, estacas Frank, uma estaca de madeira, né? Então você tinha essas soluções. Com a evolução das próprias obras, né? Com a evolução dos números de pavimentos, com a evolução dos tamanhos dos silos, e a Kepler tem um silo hoje que é um cavalo de um silo, né, cara? Gigantesco. É gigantesco, então assim... Primavera do Leste, acho que é o segundo maior silo do mundo, né? Exato. Qual que é a capacidade dele? Cara, não me lembro, mas é 500 ou 600 mil sacas, é um silo gigantesco. Se pesquisa no Google aí, pessoal, é o maior silo do mundo em Primavera do Leste. Só se você colocar assim, já vai aparecer uma notícia antiga. Antes era o maior do mundo. Aí parece que foi lá nos Estados Unidos, o pessoal construiu um ainda maior. Mas é uma coisa de 600 mil sacas, 700, Daí eu te pergunto, um silo vertical. A solução de fundação dela é a mesma do que no silo convencional? Acho que não. Lógico que não. Então, assim... Imagina admitir um recalque num silo desse. Não. Aí fodeu. Tá de sacanagem. Então, assim, a engenharia de fundações evoluiu muito. Certo. Então, os equipamentos evoluíram e os profissionais tiveram que evoluir também. Verdade. Então, aí que eu trago essa questão do conhecimento que eu comecei aqui a minha fala. Né? Então, quando eu entrei na Fungel, lá há 14 anos atrás, certo. Eu entendi que o conhecimento que nós tínhamos internamente, o que a gente aprendeu no passado não nos levaria para o futuro. Né? Então eu precisava se atualizar e achar novas soluções de algo a mais, porque tudo mudou, né? Tudo mudou. Então aí que a gente entendeu que precisamos buscar, precisamos evoluir. Aí você se especializou, você foi para fora também para entender como é que a turma estava fazendo fora do país, como é que foi? Eu cheguei a fazer alguns trabalhos fora do país, mas a minha principal formação ela foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na UFRJ, na COP. A COP ela é a maior referência no Brasil na engenharia de fundações. Ela eu fiz a única do Brasil conceito 7, né? Não sei se hoje se mantém, mas enfim. E lá estão, né? Os grandes estão lá. Então eu trouxe muito esse conhecimento para cá. Então a gente teve numa feira em Munique. Até eu trouxe essa belezura de lá de Munique. Que né? não é um trator. Que a nossa turma aí chamou de tratorzinho, né? Mas diga-se de passagem, fiquei muito guarda rancor. Né? Você não vai guardar rancor, né? Essa belezura que deve custar uns 14 milhões de reais, né? E aí o pessoal... Não essa miniatura aqui, não né? É tratorzinho. Esse aqui é mais barato, é metade do preço. Essa aqui é só metade. Chama perfuratriz, né? Isso aqui é uma perfuratriz. Olha que legal. A gente tem aqui na mesa 3 tipos de estacas diferentes, né? Certo. Tem aqui um estacão com lama, né? Com o tambor, né? Estacão com lama. Uma estaca escavada convencional.
Certo. e uma estaca hélice contínua ali na O pessoal ponta, né? entender, estacão com lama é para solos por causa de umidade, nível d'água. Os dois tipos aqui são solos onde a gente tem a presença de água, perfeito, né? Aonde esse maquinário aqui você tem profundidades maiores, do tipo 60, 70, 80 Você vai injetando metros. polímero dentro da... Vai enquanto você injetando fazendo a polímero, perfuração. Isso aqui é muito comum, por exemplo, lá em Santos, por exemplo, que você Sim. tem uma camada muito espessa, né? Você tem aquela solução que é hélice contínua, que é uma das soluções mais... Utilizável. Acho que ela tá até sem entrado ali, né? Tá sem... a equipe tá montando a máquina. Tá montando, aí. não chegou, a obra ainda não começou, A obra não gente. começou ainda, né? A turma tá atrasada. Tá sem entrado ali. A hélice contínua é hoje um dos sistemas mais utilizados no Brasil, que é o sistema onde a gente faz a perfuração, já sobe concretando, né? Quer dizer, desce furando, a hora que tá trado. subindo, o concreto vai preenchendo já está. uma solução para uso de água, né? Como é que é esse negócio que vocês falaram do polímero? O polímero, o que é? O polímero, você vai perfurando a estaca Sim. e simultaneamente à perfuração, você vai inserindo uma lama. Só que não é uma lama com barro convencional, é uma lama que você faz uma É uma mistura água e um de polímero. água com polímero ou água com bentonita, que forma ali uma mistura que ela sela ela sela com a parede do material buraco, né? gelatinoso, né? Então ele faz com que o solo não desbarranque. Se fosse uma nata. Como se fosse Ela uma nata. mantém uma Nada de estabilidade no buraco, né? É. Porque senão a gente fura e o buraco Cara, fecha, sabe né? tudo de fundação aqui, Não, eu cara. te acompanho, cara. Sabe Sou tudo. aluno, seguidor, sou né? aluno. Então, e esse tipo de solução aqui, ele é mais para grandes obras, realmente, entendeu? Raramente você vai ver isso aqui numa obra de silo, raramente. Certo. Agora, a hélice, eu diria que 30% das obras de silos hoje são em hélice, né? Outros 40% são estacas escavadas. Uma pergunta, a turma sempre pergunta. Além do concreto, injeta também o aço? Na estaca hélice contínua, é o único processo de fundação que você concreta primeiro a estaca e depois Insere o aço. insere o aço. Insere batendo? Não. Não? O que acontece é que você tem um concreto com uma fluidez Adensável, né? maior, Uhum. né? Uhum. Você tem um concreto com uma mais mole, né? Sim, Eu vou sim. falar que como se fosse um autoadensável, para quem conhece, né? Sim, Mas não tem as mesmas propriedades do autoadensável. Mas ele é um concreto que tem um slump maior, né? Um Certo. slump 26, 27. Uhum. Então você consegue inserir essa armadura depois. Só que tem algumas especificidades que você pode encontrar Aonde? neste material Aí, maravilhoso. ó, faz a propaganda do Quer teu ver? livro Aqui aí. eu vou pegar aqui, ó. Pega aí, É ó. grosso, Fala hein? pra turma aí. Então, esse aqui é o meu livro, né? Para quem deseja adquirir aqui o livro Fundações na Prática, só seguir lá o meu Instagram, Tá lá no Kindle? né? O Fundações Sem Complicações. Tá onde? No Kindle da Amazon. Ainda não tá. A gente faz a venda hoje só pelo meu canal, só pela venda direta, E, sabe? inclusive, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem tá assistindo, acompanhando esse episódio aqui, vai sair uma fotinha lá no perfil anunciando esse episódio e o pessoal vai comentar lá e nós vamos sortear um livro autografado Tá do fechado. Vinícius Lorenzi. Combinado. E ele vai mandar, a gente vai mandar na sua casa. Combinado. Se você, então participa lá, vai lá, comenta, curte, compartilha com os amigos, senão você não vai ganhar um livro desse. Legal demais. Aqui na página 153, Uhum. eu brinco assim, deixa eu me consultar aqui, né? Legal. Não, mas brincando assim, mas Sim. existem aqui os comprimentos de armadura que você pode inserir numa hélice. Então, por exemplo, um diâmetro de 40 de hélice, você vai colocar uma armadura de 12 metros. Certo. Você tem que ter uma armadura mínima de 16 milímetros, o ferro de 16. Ah, então pra quem tá assistindo em casa, nosso agronauta, não coloca o aço pela altura do buraco inteiro. Não. É só um pedaço. Depende, né? Você Responde você engenheiro. pode, Depende. Não, se existe uma verdade na engenharia que tudo depende, né? Então, Se for uma estaca tracionada, perfeito. aí você vai ter que colocar stand-by. Sabe tudo, cara. Aluno. Então, se for uma estaca tracionada, você arma integralmente, né? Se não, você não precisa armar O integralmente. que é uma estaca tracionada? Que eu não sei. Muito simples. O que é uma estaca submetida à compressão? É onde você tem somente a carga no sentido... De ponta. Não, ela tá ascendente a carga. Eu tô pressionando, tô carregando, assim. Ah, certo. É uma carga de compressão. O que é tração? É quando há o arrancamento da estaca. O pessoal que tá em casa aí, imagina que esse celular aqui é um prédio. Vamos dizer Certo. que ele tem uma estaca aqui e uma estaca aqui. Se você tem uma força lateral assim, ó, essa estaca é como se ela estivesse sendo arrancada e essa está sendo pressionada. Então, dependendo da... Um silo, por exemplo, que eu vi que tombou, ele veio com as estacas assim, ó.
Se isso aconteceu, é porque essas estacas não tinham a capacidade de tração. Então ele coloca a armadura lá, vamos dizer, só nos 2 ou 3 ou 4 ou 5 primeiros metros, só que tem 15 de profundidade. Ela quebra bem ali, né? Onde acaba a armadura, né? Exatamente. Porque o concreto, pessoal, para quem tá em casa, inclusive o concreto armado, ele existe porque ele tem que resistir à compressão e à tração. A armadura dentro do concreto, ela serve justamente para resistência à tração. Concreto, compressão, aço, tração. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, que muito fazendeiro pergunta pra gente, né? Que é a análise do solo. Boa. Meu Deus do céu. Vamos entrar na polêmica aí. Porque na Chegou real, o produtor e falou assim, precisa fazer um teste de sondagem. Fazer a sondagem. Porque assim, como é que a gente vai saber qual que é a profundidade, qual que é o tipo de estaca, né? E a gente fala, tem que fazer a sondagem. Não, sondagem não mas precisa. primeiro não, precisa... mas sondagem não precisa mesmo. Não? Não. Você pode pegar o resultado do seu vizinho, né? Na fazenda do lado. Extrapolar para a região agrícola? Extrapolar para tua região lá e acabou. Primeiro tem que fazer... A gente brinca isso. É uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é uma coisa que acontece muito. Mas acontece demais, entendeu? O vizinho fala assim, não, meu vizinho aqui fez uma sondagem aqui e tal, e teu vizinho fica, 20 km daqui e tal. E ali bateu as estacas 12 metros de 40. Você fala, fechou então, só fazer, bora. Aí fura 2 metros, dá na pedra. Fura 2 metros, dá Então fala pra nós a importância da sondagem, Vini, para os nossos agronautas e principalmente os fazendeiros que ainda tem mão. Porque é um investimento que precisa ser feito. Como a gente faz análise de solo para fazer adubação? Como é que eu vou adubar por igual? Né? Sem entender, vamos pensar assim, quer ver? Quando a gente tem um silo, nós temos a parte metálica do silo. Certo. Beleza. Eu consigo entender o comportamento da parte metálica, do aço? Consigo. Lógico. Eu tenho os ensaios, por exemplo, das placas, né? Eu tenho os pilaretes. Os pilaretes. Eu entendo qual é a resistência à compressão do concreto. Eu entendo qual é a resistência da chapa. Quando eu vou dimensionar lá o montante, eu entendo. Quer dizer, o teu sistema estrutural inteiro lá, você sabe qual que é o comportamento dele. Você prevê o comportamento... Ele é controlado. Dele mesmo. Ele é controlado. Dele mesmo. Vamos imaginar que a gente está na fábrica da Gerdau, da ArcelorMittal, por exemplo. Certo. Né? A Gerdau tem controle sobre a barra de aço que ela produz. Você concorda comigo? Concordo. Porque é um aço controlado, industrializado. Ponto. Então isso se entende. Quando você tem uma fundação, você tem 2 tipos de situação que você tem que analisar. Certo. Primeiro, são as cargas que estão chegando no teu solo, que são as cargas do silo, são as cargas da compressão, as cargas da tração. Qual que é o peso que está chegando? Qual que é a carga que está chegando? Quanto que está chegando? Certo. Tá? É 1.000 toneladas? É 50... enfim, está chegando no montante 100 toneladas. Eu preciso entender qual que é essa carga. Mas isso eu tenho. Porque a estrutura me passa isso, certo? Sim. Através das cargas do silo. Então, esse é um fator. O segundo fator é o solo. Então, o solo que vai dar o suporte àquilo. Então, para eu dimensionar uma fundação, eu preciso entender o que é aquele solo. Para você adubar, você não pode adubar pensando assim, olhar assim, dar uma esfregada na bota. Tantos quilos de calcário, tanto de NPK e etc. Como assim? Né? Com base no quê? Não, com base na fazenda que nós fizemos lá no... Tem uma coisa nada a ver com a outra. Então, o solo, ele tem um comportamento completamente heterogêneo, anisotrópico. O que significa isso? Significa que ele não tem um material 100% argiloso, 100% siltoso, 100% arenoso. Você pode ter uma argila silto-arenosa. Você pode ter um silto, argilo... E que muda também e volta de novo, né? Inclusive você está fazendo uma obra... camadas. Às vezes você pega 10, 20, 30 ou 50 metros andando lateralmente, você já tem uma composição diferente, muitas vezes. Vou imaginar uma obra que tenha, por exemplo, uma bateria de 6 silos. Certo. Vamos imaginar uma obra com 6 silos. É extremamente comum os silos terem soluções... Não, eu não digo assim, podem formas ter construtivas diferentes. Soluções de fundação diferentes. Soluções, assim, às vezes a solução é a mesma, do tipo assim, estaca hélice, por exemplo. Ok. Mas diâmetros e profundidades distintas para cada silos. E aí o cliente pergunta assim, tá ficando louco?
Você tem o mesmo silo, no mesmo lugar. Por que um eu gasto mais que o outro? Por que um tá gastando mais que o outro? Ora, porque o solo é diferente. Certo. Se eu tenho, por exemplo, vamos pensar geologicamente falando, né? Geologicamente falando, nós temos, por exemplo, a gente está aqui no basalto, né? O basalto, o que é? Uma formação geológica vindo das lavas vulcânicas, né? Certo. Então você não tem, né, materiais homogêneos em termos de altura. Você pode ter uma altura num ponto, uma altura menor em outra. Então a rocha não necessariamente está na mesma altura. Se pegar regiões onde você tem solos sedimentares, né, onde houve as decomposições dos materiais, você tem diversas camadas que foram se decompondo em diversas porções de solo. Então, de repente, numa região você tem uma camada e em outra você tem outra. Então há uma diferença muito grande. Então a importância da sondagem é fazer exatamente onde vai a estaca? Porque eu tô falando de uma área aí que surge a dúvida, que eu acho que o pessoal tem em casa, que é o seguinte: quando a gente fala de uma sondagem, é uma sonda desse diâmetro, dessa bitola 100 aqui, milímetros. 100 milímetros, que vai descer e vai pegar na vertical a composição do solo. Só que daí a gente pega, por exemplo, a gente tem um terreno lá onde você vai fazer toda a sua construção. Vamos dizer que tenha 1 ou 10 ou 100 fazer a conta hectares. dos 6 E aí silos. você vai tirar um ponto aqui, você vai extrapolar esse resultado em volta, né? Então, é recomendado que fazer no mínimo 3, né? Só que depende do tamanho da área e da complexidade da obra. se eu tiver, por exemplo, 6 silos, igual tu comentou agora, 100 né? mil sacos cada um. Uma solução assim, eu vou usar a palavra arrojado. O que significa a palavra arrojado? Significa assim, pouca informação, entendeu? Certo. Menor custo. Certo. Eu teria que fazer pelo menos um furo por silo. Pelo menos. Isso aí seria o básico do básico do básico. E aí entendeu? você Certo, pergunta correto. qual que é o ideal, assim, nem de mais, nem de menos. Porque também se eu fizesse 300 furos, ia ser melhor, né? Depende, sabe por quê? Bob? Aí que tá o negócio. Depende Depende de novo. Mas aí que tá. Qual a solução ideal? Veja, o que é a sondagem? Você tem que entender o que é a sondagem. A sondagem é o estudo para eu conhecer o meu solo. Certo. Se eu fiz 6 furos de sondagem e tá tudo igual, Deu igual 6? por que eu preciso fazer 12 furos? Não preciso, acabou? Então o executor lá já consegue identificar que não tem a necessidade de ter No caso, sendo quando maior. chega para fazer a elaboração do projeto, aí você toma essa decisão. Né? Quando eu vou, por exemplo assim, vamos imaginar que uma cooperativa me chamou para fazer uma sondagem, né? Para Certo. fazer uma nova unidade, Certo. que é muito comum, Certo. né? Então, hoje tem uma equipe lá no Mato Grosso do Sul fazendo uma sondagem muito grande. Certo. A cooperativa me liga e fala assim, ó, essa é a unidade nova que eu vou fazer. Certo. Vamos fazer sondagem, né? Certo. Essa campanha de sondagem tem que ser suficiente para que eu entenda o comportamento do solo. Certo. Quando eu entendo o comportamento do solo, ali está a minha... E se for com 5, com 6, com 10, com 15, beleza. Agora, o que acontece? Quando você pega uma empresa que é amadora, ela vai lá... Sabe aqueles cavalos que andam com... Não fala isso aí, a tapa. A tapa? Esse cara aí, ele vai lá e fala assim, vou fazer 6 furos e der o que der. E aí, se chega para você aquele laudo de sondagem, ele não te traz a informação completa. Certo. Entendeu? Então, para você adubar lá a sua área, você tem que ter o quê? Informação. Sim. Quanto mais informação você Sim. tiver, melhor é. Na sondagem para uma fundação é a mesma coisa. E hoje está acoplado dentro do serviço. Então a sondagem é de vocês. Ou vocês terceirizam também? Não, a Fungel é uma empresa... Fala um pouco sobre a Fungel, assim. Sim. Então, a Fungel, ela é uma empresa que ela atua hoje em mais ou menos 30 obras simultâneas, né? Então, eu tenho equipes praticamente em 30 obras hoje, né? O percentual do agro seria quanto? Hoje, 60% da nossa atuação, ela é agro. São obras agros. O que é atuação agro? Isso é legal de Faturamento do falar. trabalho. De faturamento. Um galpão lá numa fazenda é agro, o silo é agro, o armazém é agro, né? Uma balança rodoviária ali na fazenda, caixa d'água. Você tem vários tipos de obra que estão correlacionados ao agro. Certo. Só que aí você perguntar assim, não tá, Vinícius, mas e as obras que são movimentadas a partir do agro? Daí... Aí é 100%. Aí é 100%. Aí assim, Sim. vamos pensar nos prédios que são construídos, que são... São vendidos para quem? Para fazendeiros, né? Para produtores, né? Então, Você pega o dono da construtora, é produtor também. Eu brinco ali, eu via ali os carros da Agroindia ali, Sim, né? sim.
Aí virar Dodge Ram, né? Sim. Aí eu já correlacionei o seguinte, que a concessionária, nós que fizemos, né? E quem que compra Ram, né? É o fazendeiro. Então, é verdade. É um negócio que movimenta muito. Inclusive, a gente fez uma reforma na concessionária para atender a Ram. Porque ela é mais pesada. Então, olha como isso é legal, né? Que é verdade. O mercado ele acaba girando todo em torno, né? E quando o pessoal fala fundações, a gente fala fundação, Fungel, fundação. Só que vocês também, por exemplo, dão soluções para muro de arrimo. Isso. E outros tipos de soluções que não é só aquele concreto enterrado, né? Isso. Também você pega um viaduto, por exemplo, toda a lateral que o pessoal vê lá, tirantado com aqueles... Boas, tirantes, né? Cabecinha de concreto, né? Isso, cabecinha de concreto para proteger a cabeça do tirante, né? Tirante. Os tirantes. E aí o pessoal olha aquilo ali também faz parte da execução de vocês e do conhecimento que vocês passam. Né? Isso aí. Então a Fungel atua nessas obras de fundações e contenções, execução de sondagem. Certo. A gente trabalha desde o projeto até a execução da fundação ou da contenção. Que evoluiu também, né? Muito essa questão do projeto, né? Hoje você tem softwares excelentes, né? Isso se tornou necessário porque a partir de um certo momento você deixou de fazer obras de pequeno porte, passou a executar obras... 40 andar. Prédios de 40 andares com 4 subsolos, com 5 subsolos. E aí, a experiência empírica que eu falei no começo... Que era cálculo na mão, né? De tudo. Ela já não funciona mais. Porque a experiência empírica, o conhecimento empírico, porque a experiência empírica é quase que como é que se fala? Falando a mesma palavra ali, né? Tipo a experiência, vamos dizer, né? Como é que você, se você nunca fez um prédio de 40 andar, acabou. Experiência Exatamente isso. Então, você teve que evoluir muito. E os nossos projetos evoluíram muito também. Antigamente nós tínhamos aqui, dentro do escritório, tínhamos um engenheiro part-time, assim, né? Que fazia quase que um freelance aqui, né? Certo. Isso há 20 anos atrás. Hoje nós temos 6 engenheiros de projeto. Né? Só para isso. Hoje nós temos 12 engenheiros que atuam dentro da empresa, né? Dentro lá da qualidade, da execução, dentro dos... Eu tava, antes de começar aqui, teve uma reunião e eu não ia participar, que era no mesmo horário e tal. Daí, pessoal, era uma obra lá em Maringá, né? E aí ia estar o consultor, uma consultora gigantesca, uma das, inclusive, abrindo capital e tal, uma grande consultora. Ia estar lá os coordenadores, ia estar o projetista, o consultor e eu como executor. E eu tava me recusando a fazer uma atividade lá porque eu falei que não ia dar certo. Falei, não vai dar certo. E aí, os caras fizeram uma reunião comigo, eu não ia participar. Aí quando você falou, atrasar uns 10 minutinhos, eu falei, me coloca na reunião que eu vou participar. Entrei na reunião, o cara falou assim, pois Vinícius, a gente marcou essa reunião aí porque a Fungel tá se recusando a fazer, não sei o que. Eu falei, tô mesmo, porque não vai dar certo. Porque vocês querem fazer uma solução técnica que não vai dar certo. Não me põe no meio dessa confusão. Aí ele falou assim, não, mas você só é o executor das estacas. Eu falei, negativo. Eu tenho a corresponsabilidade que você, como projetista, você consultor tem. E aí eu falei isso pra ele, aí assim, no final da reunião eu falei assim, Vinícius, cara, obrigado. Obrigado por você se mostrar interessado na solução completa, na né? solução, mas no sucesso da obra. No sucesso da obra. Porque imagina uma obra desse tamanho com problema. E ele falou assim, cara, porque a gente ia fazer uma coisa que ia dar errado. Então olha que legal isso. Só que isso é possível quando você tem a base, né? Sim, a teoria, o conhecimento. Por isso, agora já vamos puxar um outro tema aqui, por isso que você leva conhecimento nas suas redes sociais, você criou um curso, e o que levou você a criar o Fundações Sem Complicações e como começou? Já fala pra galera seguir lá, né? Já segue lá, quem não segue, arroba Fundações Sem Complicações, o maior canal do mundo de fundações, e não tô brincando, você pode procurar lá. Tá escrito no Agora eu vou procurar aqui, ver se eu acho aqui, ver se eu acho que eu vou desmentir sobre isso. Vai procurar, não vai achar, é o maior canal de fundações do mundo. Legal. Né? Que tudo foi formado de forma orgânica durante esses 14 anos seu? Mas o Instagram não, né? Não, sim, eu digo o conhecimento seu, né? Há 6 anos atrás, eu já estava atuando há muito tempo aqui na Fungel, eu já dava aula de pós-graduação, né? Eu dei aula de pós-graduação por muitos anos.
Eu mando um abraço pros seus alunos. Vocês me mas um abraço pros meus alunos. Estão tocando as obras no Brasil inteiro aí, com certeza. E dei aula lá em Palmas, né? A gente tava falando de Palmas antes de chegar, né? Dei aula praticamente em todos os estados brasileiros, né? E lá eu percebi, a gente falava disso antes, uma deficiência muito grande do ensino de fundações no Brasil. Porque na engenharia civil a gente aprende muito a fazer casa, fazer prédio, a parte de materiais. Isso. Construção, orçamento. Aí chega em fundação, você tem meio semestrinho ali, tchau. Acabou. Assim como, quanto que você aprendeu na tua engenharia sobre silos na engenharia civil? Nada. Nem ouvi falar na faculdade. Mas como não, homem? Mas como não? Né? Aí eu falo assim, aí o cara tá em Cascavel, por exemplo, né? Que a gente falou, mercado agro. Isso. Aí a Unioeste, onde eu me formei aqui. Sim. Não se fala um A sobre silo na engenharia. E você sai da faculdade, passa na rodovia ali, vê fluxograma de caminhões, que é a parte de projetos, a gente também não fala. Logística, cara, inteligência logística. Aí você começa a entender uma defasagem, uma falta de evolução da educação nesse sentido. Então, uma falta de contextualização com o mercado. Um gigante mercado, né? De demanda de serviço. Um potencial muito grande, né? Então, ali eu percebi o seguinte, a universidade não está entregando o que deveria entregar, tanto em fundações quanto em silos. Eu já vou falar o porquê de silos, tá? Certo. Então, ali eu resolvi montar um canal de fundações. Legal. Né? Mas o meu primeiro intuito, até uma história bem legal que eu conto, assim, meu primeiro intuito foi criar o canal para divulgar a Fungel. Então, eu pensava assim, eu vou divulgar as minhas obras. Lógico. Que é uma coisa que dá pra fazer todo dia, bota foto, bota igual outra. Nós no Agro em Dia. Nós fazendo. Comecei numa live de Facebook, sabe? Acho que eu nem tenho mais Facebook no celular. Comecei numa, ou sei lá, se era Orkut, bonitinho, Orkut, né? Se era Orkut, né? Daí eu fiz uma live lá, galera, caraca, isso que massa e tal, mostra mais. Eu falei, opa, alguém gostou. Alguém gostou, né? E eu falo demais, né, cara? Se você... Italiano, alto. Eu falo alto, né? Meu pai já me encheu o saco. Já assim, Mamma mia! Inclusive, o seu pai poderia vir aqui e dar um depoimento pra gente, Daqui a pouco ele vai vir aqui, né? Daqui a pouco ele vai vir aqui. E aí eu falei, isso aqui é legal. Então eu criei o canal pra divulgar Fungel. Sim. Só que a minha ideia sempre foi fazer uma comunicação não direta da Fungel. Porque existem muitos Instagrams, uma comunicação mais orgânica, né? É um negócio assim, empresa, comercial. Somos uma empresa de 35 anos que atuamos... Eu falei, eu não quero isso. Sim. Eu quero uma divulgação leve. Sim. Então, assim, se você pegar o meu livro, você vai ver Fungel aqui, Fungel aqui, Fungel aqui, Fungel aqui. Você abre aqui, você vê Fungel. É o DNA, né? Então fica meio que intrínseco no cara ali. Isso. O cara tá vendo a empresa o tempo todo ali, entendeu? Só que não de forma direta. Isso, gerando autoridade. Então começou assim. O Instagram começou assim. E aí ele começou a aumentar, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E aí ali eu falei, dá pra gente ter... Tem um público específico disso. A gente pode começar a entrar na área de ensino. E vamos dar uma pivotada. Vamos sair da sala de aula, no presencial, e vamos pro digital. Eu fiz uma aula uma vez em Pato Branco, né? E eu coloquei 30 alunos numa sala, né? Aí lá eu fiz, sei lá, uns 30 mil reais no final de semana. Certo. Aí eu falei, acabou. Vou viver disso. Vou viver disso. Vou dar aula. O que eu vou, né? Eu venho aqui... Isso é o que eu gosto, né? A obra problema, sem parar. A obra piano e tal. Eu falei, eu entro aqui nesse palco, eu faço um show de stand-up aqui, né? De 2 dias, saio sem compromisso nenhum, né? Sim. Né? Ensinei ali, tchau, ganhei o meu dinheiro. Falei, é isso que eu quero da minha vida, né? Só que aí eu percebi que tinha algo muito melhor do que ficar viajando por aí. Né? Embora, né, vocês são itinerantes e tal. Sim. Mas eu tava numa fase muito legal da minha vida que eu tinha acabado de nascer o meu filho. Vixe, né? aí tem que ter uma proximidade, né? Eu fazia um ano que eu tinha o Instagram tava com 30 mil. Eu dava aula pelo Brasil inteiro. Deixava meu filho comecei a deixar meu filho no final de semana em casa. Minha esposa já começou a ficar meio de cara comigo, né? Um grande beijo pra Eliana aqui, né?
E aí... Obrigado por me ajudar naquele momento. Né? Tudo aquele, né? E aí, eu sempre falo uma coisa que é muito legal, cara. Que eu falo que foi Deus na minha vida, cara. Foi Deus na minha vida. Foi. Eu tava dando uma aula em Francisco Beltrão. E foi uma merda a aula. Só que eu não era minha não era meu aquele curso. Eu dava aula pra uma faculdade lá. Eu tava como contratado da faculdade. Certo. E foi terrível o final de semana. Foi terrível. Coordenação vai me encher o saco por uma questão lá de burocracia e tal. Sim. Eu tava puto. Aí era domingo, era domingo de manhã. Eu tinha dado aula no final de semana inteiro, né? Sexta de noite, sábado inteiro, domingo de manhã. Sim. E aí eu tava indignado, cara. Eu sentei na sala dos professores lá, e veio um cara falar comigo, né? Falou, o que você tem, Vinícius? Eu falo que foi Deus, cara. Eu falei, cara, meu filho nasceu há pouquíssimo tempo, acabou de nascer, cara. Tô aqui dando aula, os caras me enchendo o saco, uma merda, não sei o quê. Aí ele me falou uma frase que marcou a minha vida, cara, marcou a minha vida. Então já fala pra todo Vamos mundo. lá, fala que vai dar um corte legal agora. Aí ele falou assim, quando meu filho nasceu, eu comecei a avaliar se os negócios que eu assumia, né, os compromissos que eu assumia, eles valiam a pena eu me ausentar da presença da minha casa, da minha família, me sacrificar a favor da família. Exatamente. E aí eu comecei a pensar assim, será que se eu pegar esse projeto e ficar tanto tempo fora, vai compensar financeiramente, emocionalmente, eu estar fora da minha casa? E perder esse time. Aonde isso vai me levar, né? Aonde isso vai me levar? Cara, aquilo lá sim foi um tapa na minha cara. Eu lembro que eu voltei para dar aula e eu encerrei a aula assim em meia hora. Eu tinha que dar mais 1h30 de aula. Eu saí assim, ó. Saí, peguei minha caminhonete. Cara, saí ligando pra minha esposa e falei, acabou. Para. Não quero mais saber da aula. Quero mais. Eu não vou trabalhar mais pros outros, cara. Agora eu quero fazer o meu negócio. Eu vou montar o meu curso. Você se prepara que eu vou dar o meu curso. Nós vamos fazer o maior curso do Brasil e tal. Cara, eu saí assim, ó, arrepiado assim, ó. Já... E eu tava assim... Aumentou o som, baixou o vidro. Vamos acender um cigarro. É loucura. Cara, fora de brincadeira, cara. E verdade mesmo, cara. É isso aí. Eu saí assim, pilhado, cara. Eu tava assim... Louco. E aquilo deu muito certo. Porque eu voltei pra casa, eu montei o meu negócio. Eu montei a minha empresa de curso online, que hoje é uma empresa que tem 6 mil alunos. Nossa. Né? Nós temos os cursos Master em Fundações, Master em Contenções, e eu tenho o meu grande curso, que o Cortez, inclusive, fez parte, Sim. que é o Master em Silos. Master em Silos. Que ali a gente percebeu a minha pergunta pra ti foi essa. Qual que foi o conhecimento que você teve de silos na faculdade? Você me falou, ninguém citou nada. Sim, nada. Então ali eu percebi, aqui tem uma oportunidade, um gap, né, pra ensinar profissionais, seja engenheiro, seja engenheiro agrícola, seja agricultor, seja pessoas que estão... Construtores, que têm alguma necessidade de pensar uma armazenagem na sua fazenda. Ou na Porque todas as fazendas que a gente frequenta, ou o cara quer construir uma unidade, ou ele já construiu, ou ele está ampliando. Isso. Todo mundo conversa sobre unidade armazenadora de grãos. Por causa do ganho financeiro que você tem, guardando e vendendo entre safra. E a cultura tá mudando, né? Lá nos Estados Unidos, quando a gente vai viajar para lá... Cara, e falta muito engenheiro. Isso, Falta muito profissional que entenda minimamente a respeito do assunto. Às vezes o cara, que nem você falou, ele sai da faculdade, lá um especialista em fundação, sabe tudo, mas o cara não sabe fazer uma base de silo. O que nós temos, na verdade, é o que todo mundo sabe, né? Nós temos uma superprodução de grãos a cada ano, um aumento da produtividade. Um déficit de armazenagem gigantesco. Então, o cenário... Que só aumenta, inclusive. O cenário tá pronto. Eu tô vendo o cenário aqui. Você tem um crescimento de grãos, o número de silos não aumenta e os profissionais não se formam para atender esse mercado. Isso mesmo. Então, faltam silos e sobram oportunidades. E o que um engenheiro aprende no seu curso? O engenheiro no meu curso ele aprende todo o projeto e execução das fundações para as bases de silos, das fundações para viganel, fundação para aeração, para túnel. Ele aprende a calcular todo o concreto armado da viganel,
do bolachão, que a gente chama, né? Do piso, do radier, das aerações. Ele aprende a dimensionar o túnel, né? Ele aprende a calcular, a executar as chapas metálicas, as moegas também? Moega, nós temos dentro desse curso uma parte lá dentro. Que seria uma cortina, né? Temos, temos a parte de moegas, tem a parte de silo-pulmão, tem a parte... Bases dos equipamentos. Bases dos equipamentos. Tombador, aquele... Tombador. Então o cara aprende Layout. tudo, né? E mais do que isso, é o cara aprender também sobre esse planejamento dentro da fazenda. O cara né? entender o que é a unidade armazenadora dentro do complexo, né? E tem uma coisa também, Vinícius. Você imagina que assim, ó, tem lá os engenheiros que eles querem realmente trabalhar calculando, o cara no escritório, quer projetar e tal, e tem os donos de construtora, por exemplo, que constroem unidades armazenadoras que vão contratar provavelmente esses especialistas que vão ser do seu curso. Mas esse curso também é para aquele cara não só que fica calculando atrás do computador, mas, pô, eu que sou engenheiro, trabalho com obras, trabalho nessa parte de construção, eu tenho que entender minimamente como é que a coisa acontece, como é que é calculado, para que eu possa fiscalizar, possa saber se as obras estão correndo da maneira correta e possa ajudar a dar as melhores soluções. Até, pô, eu tenho uma empresa lá que é parceira que faz o cálculo das fundações, mas, pô, eu tenho que entender um pouco para saber se o cara tá dando uma boa solução, você não pode melhorar, né? E eu aprendi isso com meu pai, acho que ele até podia... O que você acha? Vai no vídeo aí. Você acha de vir aqui? Vem cá. Ele tá preocupado lá. Recebeu lá. Ele tá preocupado. Tá olhando isso, tá calculando. Ele tá se fazendo, mas é o seguinte... Eu vou te falar, ele fala que eu falo bastante, tá? Quem fala mais? Mas agora ele fala mais ainda, né? Seu Gerson, vem cá, chega pra cá. Chega pra cá. Então, o cara que sempre atendeu esse agricultor, esse cara da cooperativa, é o meu pai, né? Então, acho que ele pode se apresentar e falar Gerson, um pouco. vamos lá. Quem é o Gerson e como começou a Fungel, né? Porque você é o criador, fundador, idealizador do negócio, né? Fala aí pro pessoal, o pessoal que tá em casa aí te acompanhando. E criou esse italiano aí, falador aí. Não, mas eu acho que ele saiu um pouquinho do tom, né? Você é fora da casinha. Não, Mais um engenheiro, 4 engenheiros aqui? Não, eu sou geólogo, né? Não, eu sou geólogo, né? Sou formado pela Universidade de Unicinos do Rio Grande do Sul. Normalmente um geólogo não é assim um cara que trabalha com fundações, né? Normalmente é mineração, né? Exatamente. Mas eu sou o primeiro geólogo no país, né? Isso eu ganhei na justiça, né? Contra o CREA, onde eu sou o primeiro geólogo a projetar a fundação e executar. Olha que legal. Então sou um trabalho que... E emitir RT. Emitir RT. Principalmente, né? Hoje eu tenho, sei lá, umas 4.000 RT emitidas em termos de obra, Vixe, né? São 35 anos, né, de trabalho em cima disso, né? Mas você perguntou como é que realmente aconteceu a Fungel, né? Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo tem um clique na vida, né? Quando o cara chega e diz, o que eu vou fazer, né? Chega na faculdade, o que eu vou fazer para fazer, né? O que eu vou fazer depois que eu sair da faculdade, né? Todo mundo treme, né, cara? E sair da rota tradicional. Exatamente, é aí. Eu estava aqui em Cascavel, isso foi em 88, não tinha nada para fazer aqui, estava passeando, disse, eu vou ter que pensar em alguma coisa para fazer na minha vida, porque né? E eu sentei no meu fio, na Avenida Carlos Gomes, sentei e fiquei lá pensando. Bem na frente onde eu estava, tinha uma obra. Começar a furar buraco. Legal. E os caras furando buraco lá e... E eu olhei para aquele negócio e falei... Aquilo lá? Que obra que era, você te lembra? Poder Alto. Caramba. Cara de barro até na orelha. Barro, muito barro. Aquele coitado do pessoal trabalhando no barro. Era uma Strauss? Era uma Strauss. Cara, eu olhava para aquilo e falei, cara, será que os caras não podem ter uma coisa mais moderna, né? Porque não pode. Né, pô, os caras precisam de barro. Barro, e os caras trabalhando com a máquina, empurravam tudo com cabo, sabe? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 23 anos. 23. E aí cheguei, eu olhei para aqueles caras e disse, recém-formado? Não estava formado ainda. 88? Nem sonhava com uma máquina dessa. 88, você falou? Não, mas então eu tinha um pouco mais. Eu nasci em 86. Então, Faz as contas aí. sim, 17. Bom, né? Bom, deixa pra lá, se for da idade, deixa aqui. Poucos anos, e aí? Sentou Daí lá, olhou a obra. Eu olhei aqui, não, tem que é uma coisa diferente. Eu peguei, nossa, eu sou geólogo aqui, estou mexendo com terra, vamos mexendo, vamos ver que... Aí eu conversei com o professor do Rio Grande do Sul, falei, cara, tá vendo os caras fazendo uma fundação lá, achei um negócio tão antiquado, né, que negócio. E nós geólogos não podemos furar? Pode. Inclusive, se você faz essas matérias aqui, você pode estar habilitado. Legal. Puxa vida, cara, sabe que interessante? Vou atrás disso. E comecei a ir atrás, sabe? Fiz uma, eu acho que aí também, eu acho que
todo profissional tem uma oportunidade única quando faz os estágios. Verdade. Com certeza. Eu fiz um estágio muito bom. Eu fiz um estágio que... eu mudei a empresa do cara, que eu entrei para fazer uma coisa, fiz uma revolução na empresa do cara, porque o cara não era organizado, eu organizei a empresa dele. E tudo que ele fez de errado, eu falei, vou fazer uma empresa, né, outro modelo, mas com qualidade. Lógico. Né? Vou fazer com um negócio que trabalhe com qualidade. E era uma empresa de fundação. E era uma empresa de fundação. E aí comecei a trabalhar, aproveitei o conhecimento que o cara tinha, até hoje é meu amigo, né? Sim. Eu agradeço. Manda um abraço para ele. Manda um abraço para o nosso amigo de Porto Alegre, né? O Volpe, né? Que ele e a Maria José me deram a primeira oportunidade. Eu aprendi muito com eles, né? E assim voltei, vim para cá e disse, eu vou formar a empresa do jeito que deve ser feito, com qualidade. Quando eu cheguei em Cascavel, a região era assim muito pobre em fundação. Sim. Tínhamos empresas que vinham de fora, grandes empresas que trabalhavam aqui. Não tinham grandes soluções. Não, o esquema era sempre o mesmo, né? Sim. Inclusive Furar buraco, aqui, tacar concreto, tirar ferrinho e eles chegavam a 30, 40 metros sem necessidade nenhuma. Beleza. Então você tinha assim uma estaca com diâmetro 25, que eles O cara faziam, ia até onde que dava. Leva paliteiro. É um paliteiro, um palito de fósforo num bolo, não servia para nada. Entendi. Entendeu? É um absurdo. E eu comecei a trazer a técnica, os cálculos de fundação para cá, fazer projeto de fundação. E aí os Coisa engenheiros que eram engenheiros civis especializados não te olhavam meio de lado e falavam, esse cara aqui não é Por isso essa briga engenheiro, com o CREA, né? como é que é? Exatamente. E aí tinha uma briga. Tinha uma briga. Então, os primeiros 8 anos foi muito difícil, a empresa passou assim, situação bem complicada, né? Sim. Mas aí comecei a vender meu peixe, comecei a trazer Você os começou a ver primeiros o resultado? equipamentos. E eu trouxe equipamentos tudo modernos. Eu tinha coisa, por exemplo, a primeira estaca escavada de Cascavel, Fungel. A primeira sondagem, o primeiro equipamento de sondagem automatizado, Fungel. A primeira empresa que trouxe a raiz, Fungel. Primeira empresa no interior do Paraná, a hélice contínua. Não. A hélice foi a primeira do sul do Brasil, Sul do Brasil, né? Sul do Quer Brasil. dizer, então vocês se tornaram referência, não é só por causa de chegar engomadinho na obra, bonitinho, com o processo, mas é porque você entrega uma solução Investir, diferenciada, né? Sim, isso que é o grande coisa, o grande negócio, né? Você chegar para o cliente e dizer, olha, o cara chega e dizer, eu tenho esse problema. Eu digo, eu tenho a solução. Mas Não você tem pode fazer custo. assim, pode fazer assado. Você não direcionar a coisa, entendeu? Dizer, olha, você tem esse equipamento para fazer. Vai ter que custar tanto, vai ter... Hoje mesmo nós estamos trabalhando em cima disso. O cara pediu um monte de informação. Então a gente vai chegar para o cara e dizer, ó, tem isso para você fazer. Você pode escolher. Nós fizemos esse e esse. Esse aqui não, a gente não Esse faz. aqui é o custo, esse aqui é o custo, que são os prós, que são os contras. Exatamente. Que é o trabalho do engenheiro, né? Mostrar, dar as opções ali para que o empreendedor possa tomar a melhor decisão, né? Porque eu acho que quando você passa para o cliente essa situação de estabilidade, você tem essa solução, você vai gastar tanto, mas você vai economizar aqui. Opa, Isso. É o que a gente É a falava. conta do a gente final tava do dia. falando do recado do silo, A né? gente falou das Da bases de base silo, né? Que antigamente não se estaqueava. E aí deixava-se recalcar, dava o problema, e aí depois o cara via Consertava. corrigindo. E hoje não, a gente já instrui a fazer a coisa certa para não ter problema futuro. aquela ideia, isso nós da engenharia podemos dizer com certeza, né? Aquela ideia que diz assim, eu faço a coisa há 20 anos e nunca deu problema, porque ele nunca voltou na obra, né? Verdade. O mestre de obra normalmente fala isso, olha, faz 20 anos que Rio eu Grande do faço, Sul. mas você não voltou na obra para ver como é que ela tá lá, né? E quem assume a responsabilidade depois é o engenheiro, né? certeza. Então, se der o problema, né, quem vai responder lá é o profissional, né? E eu acho que nós, empreendedores, né, temos que investir no nosso negócio, né? Por exemplo, nós estamos falando de máquina, né? Uma máquina, quanto que custa uma perfuratriz dessa? Essa aí, uns 10 milhões, né? Pensa, 10 milhões de reais, só a aquisição, fora a Ah, manutenção. fora Fora o ferramental. Fora o ferramental O dela. ferramental, por exemplo, pra você ter uma ideia, um trado de hélice contínua hoje custa quase 180 mil. Um trado. Um trato. Acho que até Que mais, pode né? quebrar num furo, depende Depende dos da Diâmetros fazenda. grandes. Aí Aí você pode perder, a gente já perdeu o trado. Perde lá e Está fica lá no furando, buraco. deu uma zica lá, ficou Subitou? o trado cravado, você enterrou 100 mil reais lá, né? Aí Entregou não dá um pra carro. pular alguém pra pegar. Aí o empreendedor lá, o fazendeiro, né? Os nossos agronautas foi lá, contratou, tá orçando, né? Tá naquela fase de orçamento. Tem o valor de vocês, que é X reais o metro furado, e tem o valor do nosso concorrente, que é X metro furado. Só que a máquina dele é aquela da Idade da Pedra, Isso, né? Questão da agilidade, então Aí você tem soluções diferentes, né? Então, aí é ali que está a engenharia mesmo, de você apresentar as soluções diferentes. E aí esse tipo de público é um público que é mais difícil de você... Eu acho que, bom, quando você trabalha com qualidade, você tem um tipo de cliente. certo.
Eu digo assim, o seguinte, tem aquela velha história, pau que nasce torto, Nunca se direito. não se direito, não adianta. Sim. Tá? É a mesma coisa, aquela pessoa que trabalha com gambiarra, ele vai trabalhar o resto da vida com gambiarra. Aí não adianta. Mas a maioria das pessoas que querem trabalhar, ter uma qualidade boa, eles vão procurar o melhor. Então, acho que o nosso diferencial, eu acho que é isso que diferencia quem trabalha, faz um trabalho bem sério, Com certeza. né? É você trabalhar com qualidade. Uhum. Trabalhou, claro que você vai perder obra, claro que você vai perder serviço, é claro, é óbvio. Porque sempre vai ter alguém de conta. Um serviço mal feito eu não quero, né? É. Ainda mais no mercado tem muito nós concorrente. chegamos a ter épocas aqui que nós ganhávamos mais dinheiro recuperando as obras dos outros do que trabalhando, fazendo, entendeu? E ainda chega aquele cliente, orça com você, orça com o picareta lá e fecha com o picareta e depois vem atrás de você. Sim, não, isso é Pô, normal. cara. Isso Só é que aí é o normal. seguinte, a estaca que custava 10 para fazer já bem virou feito, preço. ela já custa 100 agora para reforçar. É porque outro entendeu? trabalho é muito mais difícil. Completamente Né? diferente, É outra né? complexidade. E aí que eu falo que é a necessidade do profissional, do engenheiro, da empresa, mostrar em números isso pro leigo. Então ele passa a entender essa informação no bolso, né? Então ele consegue entender isso. A gente falando assim, vamos pro lado do agro, né? Sim. Olha, as tecnologias que estão aí hoje, né? Nós estávamos comentando antes a dificuldade que você tem hoje em administrar um empreendimento, uma fazenda, esse tipo de coisa, né? 500 quilômetros daqui. Exatamente. Hoje o que o cara quer? Pô, ele quer ter um empreendimento que dê lucro. É Claro. óbvio, isso é óbvio, não é para ficar bonito lá, né? Sim. Então, se o Nem cara porque é uma investir- entidade Não é só por beneficente. amor. Exatamente Não é isso. por amor, né? Não é Tem que por dar amor, dinheiro. você quer ganhar dinheiro. Nossa. E se você não contrata as pessoas certo com qualidade, o que acontece? Quebra. Quebra. Esse é o básico do básico, né? Então eu vejo assim que na engenharia, no agro, qualquer negócio, você tem que saber aplicar bem aplicado, no sentido, você gasta um pouco em ter a qualidade, mas você vai ter resultado. Demora Quer dizer, um pouco, é um mas investimento, pode. não é um custo, é um investimento. É, exatamente isso. E é o investimento. fundamento é a fundação. É, Pra graças tudo, a Deus. Né? Desde a criação Não, e tem um do detalhe. ser humano. Tem um detalhe muito importante de tudo. Que na fundação o cara tem dinheiro ainda, entendeu? Tem isso Tá aí. começando a obra, né? Porque normalmente cara acaba no quebra do meio acabamento. pra frente. Porcelanato, 300, 500 reais É. metro quadrado, vidro, não sei o quê. Isso. Torneira. O cara não vai ter dinheiro pra asfaltar ali a área do silo, mas pra fazer a fundação, tá o cara pronto tem que ter, já. né, cara? Porra. Então ali o cara tem o dinheiro, né? Faz sentido, né? No cronograma da obra, né? Agora, assim, também outra coisa que a gente tem que comentar, né? Para nossa empresa, o agronegócio, né? Ele sempre foi o nosso barco principal, né? Sim. Porque eu trabalho com silo mesmo, acho que faz uns 30 anos mais ou menos. Não digo 5 primeiros anos porque eu trabalhei mais em outro tipo de obras, né? Sim. Mas nos últimos 30 anos eu fiz muitos silos, fiz muitos complexos. E eu vejo que o agricultor, o pecuarista, eles começaram a investir muito mais nisso. Sim. Essa está dando uma diferença no Brasil E você hoje. pega um produtor que ele tomava um certo risco antigamente, que ele implantava uma lavoura lá, gastava um X, hoje ele gasta 3, 4, 5 vezes mais. Antes fazia um barracãozinho de máquina lá, uma cobertura com 200 mil, 300 mil, hoje ele gasta 1 milhão no barracão. Então, porque- assim, as soluções têm que ser diferentes. O Porque risco que ele está tomando é muito maior. Antes nós escolhia 40 sacos, hoje estamos falando de 85, 90 O mercado é sacos, completamente sequeiro. diferente. Então, aumentamos a produção, né? Na mesma área, né? Eu e o Antônio fizemos uma live uma vez e nós falávamos uma coisa bem interessante, né? Que lá atrás, o agricultor, ele aprendeu muito a melhorar a produtividade dele. Lá atrás que eu digo recente, né? Não, Sim. né? Então Mexendo ele na tecnologia ele no campo, né? dobrou a produção dele Dobrou. na área, né? Uhum. Então ele começou a investir nisso. E aí ele investiu o quê? Investiu numa colheitadeira melhor, uma plantadeira, Uma consultoria. uma consultoria. Certo. E aí ele começou a ver que só isso não era suficiente. Ele precisava do quê? Armazenar o grão dele. Armazenar, industrializar. Industrializar o processo dele. Então aí que, Isso aumentou bastante. aí que veio. Então assim, eu acho que assim, o silo, ele é hoje, né? O armazenamento, na verdade, seja ele do pequeno, do médio, do grande e tal, Sim. seja por cooperativa, não importa, Sim. armazenar, né? Sim. É a evolução dessa agricultura, né? Que antes só se investia em trocar a caminhonete, em trocar a colheitadeira. Aí colhe milho lá, joga o milho no pátio. Agora mudou. Agora você pensa já em fazer um armazenamento eficaz, né? E só colocava antes silo, né? A gente é do Mato Grosso, né? Goiás, Tocantins. Fazendas acima de 3 a 5 mil hectares.
Quando eu falava uma fazenda de 1.000 hectares, eu falei, não, aqui não precisa de silo. E hoje nós estamos colocando em fazendas de 400 hectares, 200 E às vezes, hectares. assim, você tem uma fazenda que tem Entendeu? 200, 300 hectares, às vezes não tem produção suficiente para fazer um 30 mil sacos ou 100 mil sacos, só que daí ele tá dentro de uma região Os vizinhos. produtiva que planta 200 mil hectares, 300 mil hectares, e a gente sabe que o déficit de armazenagem no Brasil é gigantesco, Muito e quando você vai nas regiões, dependendo da região que você vai, por exemplo, Matopiba, chega a 70%. Aí você pode, além de ser agricultor de commodities Você é um agrícolas, armazenador, você vira um prestador de cerealista. serviço. Um novo business dentro da fazenda. É. Atende a sua demanda e ainda atende a demanda dos vizinhos e é excelente. E o pra todo produtor mundo. está de olho nessas oportunidades. Não sei hoje. se vocês conhecem o Tranquilo Fávero, Paraguai. Não, Um o dos seu maiores filho falou, né? produtores É, de o soja. nome é conhecido, né? O famoso rei da soja. Rei no da Paraguai. soja no Paraguai, não sei como é que é agora, mas... Vamos lá gravar com ele. Ó, Cara, ele tem uma cabeça pro agro, é impressionante, né? Porque sabe o que ele fez? No Chaco, por exemplo, o Chaco não tinha plantação de soja, tá? Ele foi pioneiro, ele foi lá, comprou, me lembro que era 50 mil hectares, ele foi lá e comprou, não tinha nada. No Pagou Paraguai. 50 dólares ou Chaco quê? mais- um cigarro lá É, pelo hectare, agora- igual o pessoal fala, né? Cara, hoje a região é em torno de 10 mil dólares o hectare, vamos supor, né? Ele ganhou uma fortuna. Mas não só foi isso, que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, Infraestrutura. ele não fez nada na empresa, na coisa. Ele não plantou nada. Ele foi lá primeiro, botou um silo, botou uma balança. Uma casa boa, um escritório. Ele só fez um aí. local de Aí máquina. depois começou a trabalhar. Cara, aquela região desenvolveu tanto hoje que você fala no Chaco, onde que o Tranquilo Fávero tem a coisa, é uma loucura. Então, questão de visão. Né? Claro que tem muitos empresários que pensam que tem essa visão. Né? Mas eu vejo. É isso que o agro em dia faz, na verdade, até, né? É porque nem todo empresário, todo agricultor tem essa visão. E aí, então, a importância de vocês trazerem a isso. troca, né? A gente quer. Por exemplo, conhecer um agricultor que nem esse que o senhor falou, né? Ele explicar como foi essa visão ali lá atrás, Tá louco. trazendo um negócio para hoje, porque ainda é uma realidade. Nós estamos falando de Maranhão, de Piauí, de Bahia, de Mato Grosso, que precisa verticalizar, mas por conta de mentalidade, de cultura, ainda é um negócio que está meio travado, certo? E tem dinheiro. Tem O muitas. senhor sabe que tem capital, tem dinheiro para nós. Hoje, na linha de crédito rural, para fazer silo, inclusive, nós temos para pagar em 15 anos, Tá louco. com 8% de juros ao ano. Até lá você. Então, assim, o próprio empreendimento, ele se paga. E o pessoal acha que o agro está totalmente consolidado e a gente tem diversas fronteiras agrícolas no interior do Brasil e fazendas a serem abertas e localidades a serem desbravadas. A gente tem, acho que a agricultura ocupa, se eu não me engano, e alguém me corrija se eu estiver errado, é cerca de 7% do território nacional apenas, né? Tem acho que 21% de pastagens entre plantadas e nativas. Então, assim, o agronegócio tem muito ainda a expandir em área sem suprimir vegetação nativa. Então, a gente não está falando de derrubar floresta, a gente está falando de crescer em áreas com integração de lavoura pecuária, áreas de pastagem degradada e precisa de infraestrutura. E vocês dão uma verificada, eu gosto muito de ver isso, né? A produção mundial, por exemplo, e a produção do Brasil. Verifica a situação, eu estava vendo a situação do soja, Certo. né? A evolução do soja brasileiro em relação ao que era antes, né? O açúcar, como a evolução, né, do produto do Brasil foi acabou, vamos dizer, a Índia, por exemplo, produzia mais açúcar que nós. Hoje nós estamos muito acima. O soja, nós era batido pelos Estados Unidos, né? Hoje nós Hoje estamos lá a gente na é o frente. maior É o produtor, maior exportador e bem na frente, não é só coisa, é bem na frente, entendeu? Então você começa a ver vários produtos que se produziam no mundo, que o Brasil praticamente não existia. Bom, vamos falar de carne. Nós podíamos para a Austrália, para a Nova Zelândia, Sim. para a Argentina. Agora verifique como é que é o Brasil. Eu estava vendo, é 1 bilhão e 300 mil quilos de carne que o Brasil exporta. Isso. Tá? Bate a Austrália, Estados Unidos, Canadá, que é um grande produtor também. Cara, E isso que você tem uma parcela gigantesca da população mundial que não tem o costume de comer carne. E os países mais populosos do mundo que tem a imensa parte da população que não come. A partir do momento que o pessoal começa a melhorar a alimentação, quer comer E o custo de mais vida com melhor qualidade, começa a ter mais poder aquisitivo, Isso. pô, a gente de repente se dá conta, e o mundo todo já viu isso, que
quem é que vai sustentar o planeta nos próximos anos? Brasil. É o Brasil. A gente tem terra, a gente tem potencial produtivo, a gente tem clima, a gente tem a tecnologia e é aqui que o negócio está acontecendo. Você sabe que existe um relatório da FAO onde eles colocam o Brasil como o país que vai sustentar o mundo. Sim. O Paraná ele tem um slogan agora, o governo do estado tem um slogan que é a gente, uma coisa assim, né? Nós produzimos o alimento para o mundo. Né? Nós vamos alimentar o mundo, que é a nossa frase. Você né? pensa que a gente está produzindo é uma frase coisa é, aqui? Vamos ajudar a alimentar o mundo. A gente está produzindo um negócio aqui que vai ser consumido por um chinês, por um indiano, por um japonês, e a gente nem se dá conta disso muitas vezes. As cooperativas locais, inclusive a própria Copavel, né? Onde vocês visitaram o show rural Copavel, você pega os frangos que são abatidos aqui, isso aí vai tudo pra China, pra Indonésia e tal. E de excelente qualidade. O nosso produto brasileiro aqui é de excelentíssima qualidade. Não, se não fosse, nem iria pra lá, Com né? certeza. Vários países, inclusive, ali na Copavel, você tem lá tem uma área ali que ela... Padrão de qualidade? Para países islâmicos, né? Sim, sim. O Lahau, como que é? Você tem lá todo um processo, Isso, né? de abate. Maneira de abater. De abater e tal. Não sei pra quê, a faca não tem. Aquela história Mas, toda. mas isso é muito legal, porque isso respeita a cultura. E atende a demanda deles. E atende a demanda. E eles pagam por isso, E tá pagam por excelente. isso, então Claro, tá tudo né? certo, né? Vocês viram, por exemplo, vocês conheceram aqui o maior frigorífico de suínos da América Latina. Não. Não fomos lá ainda. Nós fizemos agora essa obra. Projeto de né? execução nosso, da dessa obra. execução de fundação toda nossa, né? Uhum. Eles vão bater 30 mil porcos por dia Caramba, bicho. É o maior da América da Latina. América Latina, Latina, né? Isso aí. Cara, Ainda 30 já começou mil. a funcionar? Ainda não. Aí Começou pensa. agora. Começou agora? Faz um mês? 2 meses. acho 2 que meses, eu acho. Aí é 30 mil porcos por dia que tem que produzir ração, que vem de milho, vem de soja, né? Toda a Tem as cadeia. matrizes, o porquinho tem que nascer, tem que Isso é- comer, tem que engordar. Isso é muito legal, porque Fazer assim, as ó, granjas. Porque Transporte. olha como é legal, né? Essa obra, por exemplo, não é só o que foi feito lá na obra, né? No frigorífico. No frigorífico. Lá você tem, claro, foi uma baita obra, nós fizemos, salvo engano, 240 mil metros de estaca. Nossa. Então são 240 quilômetros de estaca. É concreto pra caralho. Caralho. Então você tem. Eles tiveram que montar uma estrutura para abastecer, né, esse frigorífico. Porque pensa, 30 mil suínos. Você tem que ter várias fazendas com ciclos diferentes. e carretas transportando. Todo um mecanismo. Né, e fábrica de ração, e energia chegando para isso, e pavimentação. Aí nós fizemos, por exemplo, um negócio legal. Nós fizemos, inclusive, na parte rodoviária, lembra que eu te falei assim que. Falei aqui no podcast que a gente não. As obras do agro muitas vezes não são só o armazém e tal. Sim, silo. Nós fizemos um viaduto de acesso Pra acessar. do frigorífico. Você cria uma movimentação Então- gigantesca ali na estrada, né? Então, assim, é muito legal isso. Então, o agro, ele movimenta o Brasil porque tudo é agro, cara. Tudo que a gente vê só é que agro, uma né? coisa que talvez eu sou muito disso, né? O associativismo do Paraná é uma coisa fabulosa, gente. Ah, sim. As cooperativas que tem aqui, por que elas vão para outros estados? Por que elas evoluem tanto? Vão a Coamo, Crescem tanto, lá, são sim, empresas cara, gigantescas, né? Eles são muito, Bilhões o de faturamento. associativismo é fantástico. Porque, veja bem, o que aconteceu essa a fábrica da Frimeza? A fábrica da Frimeza, olha só, é uma associação, tá, das cooperativas. Caramba. É o Se juntaram. Se juntaram É o pra ter associativismo do associativismo. Você já pensou que coisa legal, cara? É uma É um indústria- cooperar com o outro, um cooperar. ajudar o outro. Uma Então, cooperativa eles de cooperativas. Isso aí. E sabe o que o diretor me falou um dia? Que o preço do porco estava muito baixo. Mas, como eles tinham que cuidar dos associados, eles estavam pagando mais caro, tendo prejuízo, e estava lá o prejuízo, tinha um prejuízo de tanto, mas o nosso agricultor não pode perder. Entendi. Legal. Então, Agora é a hora de ajudar eles. Exatamente. Porque não precisa. Foi o que o presidente falou isso hoje. Falou. Que a gente precisa deles. Claro, deles. isso que, mas é a visão, sabe? Agora, claro, você vai na cooperativa lá, o seu Irineu, vai na Copavel, o Dilo. Isso. Você vai ali na Cevale, o Palotina, né? Vai em Cafelana, Copacol, vai na Coamo, vocês viram o que é isso aí? Sim, sim. Não Campo faz? Mourão. Campo É Mourão. um raio. Um raio de quê? De 150 quilômetros É, daqui? Sim. muito pouco, né? Faz Entendeu? com que o Paraná Toda essa seja cooperativa, a quarta maior maior cooperativa PIB da do América Brasil. Latina se chama
Coamo. Recém-ultrapassado. Acho que você pegar a Coamo, a Lar e a Cevale, acho que são as três maiores, né, do Brasil. E as três estão aqui em volta, né? Palotina, Medianeira e Campo Mourão. Olha, eu fazendo minhas contas aqui, nós estamos com 1 ou 2 máquinas em cada uma delas. Aí, ó. A atuação dentro do agro. Não, por isso que eu falei, nós hoje respiramos o agro. É isso aí. Porque hoje a evolução do agronegócio, o jeito que ele está funcionando, a criação de silo, aumentar os frigoríficos, aumentar as cooperativas. Gente... E se a gente começar a pensar, filosofar nisso aí, é muito louco, né? Porque quem é que não depende do agro, né? Quem que acordou de manhã, não tomou café da manhã, não parou para almoçar... a nossa camiseta que é feita de algodão, a gente vive água, respira água. Todo mundo tá dentro da cidade. Boa. Esse mercado para nós, assim, né? Pensando na engenharia voltada para o agro, muita empresa consolidou a sua atuação no mercado agro. Nós temos ótimos clientes, né? Que hoje só fazem obras especializadas no agro. Então, isso inclusive é uma grande tendência, né? Com certeza. Na engenharia como um todo, isso é uma tendência do tipo, você tem um engenheiro especialista, mas a construtora especialista também. A construtora especializada em obras agro. A construtora que faz esse tipo de serviço, né? Isso talvez é mais fácil da gente contextualizar com a medicina, né? Sim. A medicina é legal por causa disso, né? Porque a medicina é o seguinte, não dá pra você ir ali no hospital de olhos e perguntar lá pro doutor como é que tá o seu coração. Exatamente. Ele vai falar assim, meu amigo, eu não vou nem encostar ali. Que eu nem entendo isso aí. Eu nem sei se é da direita ou da esquerda o coração, né? Aquela velha conversa, você chega às vezes na fazenda e o cara fala assim pra você, fala assim, o que eu preciso usar aqui pra fazer a fundação? Não, mas eu não sou engenheiro especialista em fundação. Mas você não é engenheiro? Isso. Mas essa frase mas quando você vai no hospital, você não pede pro médico de olho operar teu joelho. Eu falo exatamente sempre isso. Então, assim, a engenharia, ela buscou isso também, né? Eu falo isso o tempo todo, na verdade. As pessoas me pedem o tempo todo, né? Verdade. A minha casa aqui tá com não sei o que não tá acendendo a luz. Eu dou um exemplo hipotético aqui, né? Eu falo, olha, eu peço desculpas, mas minha atuação é da onde você tá vendo pro que você não tá vendo. Aí o cara já olha pra cima baixo e fala, pô, velho, que engenheiro que é esse? Que engenheiro que é esse? Mas então a tendência da engenharia e das construtoras vem indo pra esse lado, né? Especializar. E eu queria fazer uma pergunta pro senhor Gerson. Né? O senhor que está aí com 35 anos, né, empreendendo, e aí está com o seu filho agora, que é o seu sucessor. Qual que é a sua visão desse agro do futuro e do seu sucessor que está aí tocando os negócios? Bom, a questão do futuro do agro é o seguinte, vai sempre precisar comida. As coisas têm que evoluir. A gente vai continuar com a população crescendo. Então nós temos que ter novas normas. Eu fico, esse dia estava vendo uma reportagem, isso é uma questão até interessante para o agro. Vocês já viram aquelas colônias de cultivo dos Países Baixos, da Holanda? Não. Você é aquele verticalizado, em container, sem ocupar a terra? Você sabia que a Holanda, hoje, é uma das maiores produtores de alimentos? Um dos maiores exportadores de produto agrícola no mundo, cenário mundial. Olha o tamanho do país. E é um país que está debaixo da água, quase debaixo da água, né? Então a evolução está aí. As coisas vão evoluir. E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para a irrigação de forma bem assertiva e consciente, fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a Fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí do celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags.
Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar essas Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular pro QR Code, entra em contato com a equipe da Conteflex, que aquela galera topzera vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema, ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso. Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. Forwatch, energia que se renova. Pessoal, a Forwatch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da Forwatch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual. E ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá pro episódio? Hoje nós estamos falando que nós temos espaço. Sim. No futuro, esse espaço não vai existir. Entendeu? Por quê? Não é que a população vai crescer mais, é que a gente sabe que algumas terras elas vão ficar inférteis, certo? É porque a demanda por alimentos ela cresce mais rápido do que a tecnologia para aumentar a produtividade. Então, além da produtividade maior, a gente tem que aumentar a área, né? A FAO Mas vai chegar num mas ponto... a FAO não fala isso. Pelo que eu vi pelo relatório da FAO, ela diz assim que, como você falou antes, com o que o Brasil tem hoje de área, né? Claro que substituindo a parte pecuária, né? Mas só com a quantidade que o Brasil tem de área para plantar hoje, ele sustenta o mundo. Sim, não. A gente está falando sem suprimir vegetação nativa. Não. Mas assim, a parte agrícola ela tem que se expandir em cima de pecuária degradada, em cima de terras improdutivas. Como a gente tinha por isso que eu coloquei esse nosso da evolução, né? Que eu acho que nós vamos evoluir muito, entendeu? Vamos evoluir muito com a tecnologia. Porque o homem vai se evoluir, o homem vai se adaptar a esse novo mercado. A terra é um recurso escasso, né? O mundo surgiu, Deus fez o mundo e não tem mais terras, né? Ninguém está criando mais. Não existe mais aquela, vamos dizer assim, não existe mais a natividade, não é mais nativo as coisas, né? Sim. Então as coisas vão ter que se trabalhar com situações onde se vai pegar a parte degradada e vai melhorar ela para tentar fazer alguma coisa. Esse é o futuro. E ao mesmo tempo pegar áreas que antigamente produziam 40, 50 sacos, hoje produz 90 e quem sabe no futuro 120, 130 sacos por hectare. E esses sucessores, por exemplo, você formou um sucessor que nós brilhamos hoje aqui, né? Entendemos de fundação bastante. Esses sucessores do agro também, né? Porque você já fez trabalho, né? Como pai de família, você, sua esposa, né? E os fazendeiros também estão fazendo.
Porque nós estamos falando de uma moçada que está assumindo as fazendas agora, né? Que tem de 30 a 45 anos de idade e que já estão com essa visão da verticalização, com essa preocupação, para não ter os mesmos problemas que teve no passado, porque agora a conta é muito maior que no passado. Se antes aquela conta que você fez, não sei quanto tempo faz, de R$1 milhão, né? Para fazer um pós-obra, né? Hoje é mais. Porque antes, um silo, nós comprava ele, hoje é 2 vezes o valor. Certo? Tudo aumentou. 3, 4, então a bronca é grande, né? É que mudou a tecnologia do silo, né? Principalmente os ventiladores, a parteiração, mudou muita coisa. Não, e tem um negócio até antes do Covid e depois do Covid. O que aconteceu com os preços da construção civil? De equipamento, tudo? Nós tivemos uma variação de 30% em questão de 6 meses. 6 meses. Ninguém estava esperando isso daí. Foi um cenário caótico, né? Teve gente que aproveitou e quem estava despreparado. Acho que até mais ainda pau, que 30%. Não, aquela época que deu aquela variação de preço foi 30%. A primeira variação, né? Foi 30%. A primeira foi. A primeira virada de chave. Agora, falando sobre a questão Isso. Das gerações. Tem que rolar o elogio aí. Eu vejo o seguinte, o pai ou a mãe, eles têm que se preocupar com a educação do filho. O cara tem pelo menos uma ideologia que nós temos. Uma base. Uma fundação. Né? Nós temos uma base assim, familiar, somos católicos, a gente faz as coisas certas, não somos gambiar, eu não gosto de fazer gambiar. E também ensinar o filho, ou quem vai pegar, que esse negócio não é um negócio simples que ele vai poder jogar na sarjeta. A grande vantagem do Vinícius, e aí eu acho que a maioria dos pais que tem essa geração chegando aqui, né? Isso. Que estão evoluindo junto, ele participou desde o começo. Ele era office boy, ele aprendeu, ele ia comigo nas obras, entendeu? Sujava botina? Sujava botina, gostava desse, né? Até fazia muito porcaria lá. Ficar de bata na orelha? Depois chegava em casa, a mãe falava, por que é cheio de barro aí, piá? Ah, mãe, nós somos na obra, entendeu? Então, gostar, né? Então, o Vinícius teve essa... O primeiro tubulão, ele não queria que contasse pra minha mãe que tinha descido. Tu desceu? O tubulão, ele não queria contar. Não conta pra tua mãe que você desceu no tubulão. E ele se empenhou em conhecer as coisas, entendeu? Então, ele estava dentro da empresa, tá? Mas estar dentro da empresa, se você não gostar, não adianta. E ele gostou da área, ele começou a trabalhar. Então, ele aprendeu as coisas aqui dentro, né? Foi para fora para aprender, né? Se aperfeiçoar ainda. Porque eu vejo o seguinte, eu tenho tenho conhecimento, tenho 35 anos, mas a tecnologia, a evolução da coisa, também a gente precisa acompanhar. E eu não tinha como eu ir para fora estudar. Quanta gente está inventando tanta coisa. Exatamente. Então ele foi para lá para ver isso, entendeu? Legal. E isso foi. Então não adianta você dizer, meu filho tem que trabalhar aqui. Não, peraí, você deu condições para ele vir trabalhar aqui, ele foi se especializar, ele gosta de estar querendo, gosta do teu serviço, da tua área. Porque quantos pais, por exemplo, são médicos e não têm filhos médicos? Com certeza. O cara não quer nem saber. Não, ou quantos engenheiros que não fomenta isso, não. Né? Vários. Então, vários fazendeiros que não querem nem pisar na fazenda. Fazendeiro é um problema sério. Você pode verificar quantos filhos querem continuar. Tá? Mas aí está o seguinte, o que ele fez para esse filho gostar daquela situação? Sim. Entendeu? O filho logo jovem manda para estudar lá em São Paulo, Rio de Janeiro e nas grandes capitais, e aí de repente ele não tem contato nenhum com a fazenda, na hora que ele volta é um estranho ninho. Não, e o próprio pai, às vezes, da fazenda ali, ele inclusive às vezes desmerece, né, a própria atividade, né? Atividade, nossa, só dificuldade aqui. Eu quero que você vá pra cidade, eu quero que você eu não quero que você vire tenha a um mesma condição que eu tive, Exatamente quero isso. Que você então, tenha uma melhor. como é que você vai querer que o filho venha gostar da tua profissão se você desqualifica? Ou então, eu vou citar um outro exemplo. Imagina assim, ó, pai, filho, e eu tenho meu filho. Sim, imagina eu chegar em casa todo santo dia e falar assim, que dia de merda. Nunca mais quero voltar para aquela... eu fui escolher trabalhar fundação, pô. A gente vai tirar do horário 9. Eu fui trabalhar com fundação. Já vai criar na cabeça dele Traceira. Aí você vai criar na cabeça dele. Assim, tô forte isso aqui, né? E eu não vou nisso aí, mas isso eu comecei a pensar nisso porque o colega nosso, Edson Schmidt, os dois filhos dele são médicos. Não, acho que um é médico e um advogado, né? E aí
ele falou assim, pois é, nenhum quis ir pra nossa área. E aí a mulher dele falou assim, pois é, nenhum quis pegar os nossos problemas, porque os problemas... Só problema? Claro, você só fala de problema, né? E tudo isso aqui que você construiu e tal. Então, às vezes é isso, essa educação, né? É levar pra... O nosso Inspirar, legal, como tinha fazer ele se pensado. apaixonar pelo negócio. Isso. Isso. Mas não de forma Afinal de forçada, contas, né? por que você se Não de apaixonou forma- por essa profissão, né? É, isso que eu ia falar uma coisa. Veja bem, eu sou apaixonado pela geologia. Sim. Eu sou um cara que me digo que eu sou realizado profissionalmente porque eu gosto de geologia. E eu adoro o que eu faço. Tem esse problema? Claro que tem problema. Mas, cara, eu saio da empresa, eu vou na obra, faço questão de ir na obra, então, claro que a mulher não gosta que eu chegue porque eu estava... O pai, ele é o rei do tubulão, assim, né? A Fungel fez tubulão por 15 anos. E assim, eu lembro claramente que a gente não faz mais, né? Mas a gente tinha um tubulão pra descer lá, pra liberar a base, né? No tubulão é um processo manual na abertura de base, né? Isso. Eu lembro claramente lá, só 10 anos atrás, que a gente não faz mais, né? Alguém falou assim, você tem um tubulão. Eu falei, eu vou. Ele falou, deixa que eu vou. Pra quem não é da área de engenharia em casa aí, explica pra turma aí, você faz um buraco comprido. É um poço. O tubulão, na verdade, ele é constituído pela escavação do fuste, do buraco. Que ali, é grande, né? Mecanizado, hoje Qual no mínimo diâmetro? com 90 centímetros, 90 né? centímetros, então 90 vamos metros. imaginar, da largura de uma porta praticamente. Pra você entrar. 90 centímetros para você entrar. Então você vai entrar lá por 8, 10, 12 metros de profundidade. Armar. Né? Aí você... Não, vamos pensar na parte da escavação, né? Ah, tá. Então Da tô execução. escavando. Abri a escavação, muitas vezes mecanizada, com caminhão. Aí desce lá o cara, o poceiro, o famoso Uma poceiro. pessoa desce lá com ferramenta. E esse cara vai na picareta ali Para abrir a base. pra abrir a base do tubulão. Então ele faz uma Então saia o cara lá tá embaixo. a assim. 10 metros de profundidade num buraco de 90 centímetros que ele praticamente nem consegue se mexer direito, ele precisa escavar a base. Fazer daquele a negócio base. ali. E essa base pode ser lá de 2 metros de diâmetro, 3 metros e tal, com altura de 1,5 metro, 2 metros E aí e tem meio. uma aí quando capa esse cara- de aço. Não tem. Não. Só que Não, aí isso- só para solos com coesão, né? Só os Só coesivos. tem desmoronamento. Então, argiloso. E aí né? quando esse cara sobe pra cima e volta, você que é o engenheiro responsável da obra, quem que te garante que ele fez corretamente? Exatamente. Pega o Gerson, Aí Gerson o Gerson vai lá parando para no buraco. baixo, dá uma olhada. Aí Mede, mede, faz- faz a verificação ali e tal. Com a lanterninha. Não agora sabia que entendi. ele ia fazer. Isso, só que Agora assim, entendi o que é olhar o tubulão. Aí você olha o geólogo, assim, por que eles realizavam no tubulão? Porque ele desce ali estudando as camadas, opa, mudou aqui a camada. É uma viagem lá. Amarelou, Nossa Senhora. quero entrar lá, fala. Tira uma amostrinha no caminho ali. Argilocitose, tensão Fazia admissível mesmo, e tal. chegava, cutucava. Certeza. Quase Mas deixa- 30 minutos conferindo o tubulão. Agora estamos falando de descer, me lembrei de uma situação. Né? Perto de Londrina, em Cianorte, eu estava fazendo uma base de uma torre de comunicação. Cara, lá é areia. E me aconteceu uma coisa muito engraçada. Muito engraçada, não, perigosa, né? Sim. Engraçado hoje. Hoje, Agora é engraçado. hoje eu não faria aquilo de jeito nenhum, cara. Sim. Mas eu era metido, gostava de fazer. Cara, eu desci num tubulão 80 de diâmetro. E os caras, cara, fizeram o quê? Revestiram com madeira, como se fosse madeira desse tipo aqui, só que pregavam no coisa e amarravam. Meu Deus. E parecia o furo. Pregava na terra? Não, numa armação de ferro. Ah. Só que você armava e o Ficava pra fora Pô, ali. não, pra dentro. O prego ficava pra dentro. Então eu entrei como um faquinha, sabe o que negócio de faquinha? Que fica cheio Meu de ferro? Deus. Eu descia assim, rezando e olhando pros pregos, né? Cara, sério. Pai, por que eu comi demais ontem? Cara, não, pior não foi isso. Quando eu cheguei lá em cima, lá embaixo, cara, que eu parei, né? E eu olhei Pra pra voltar. cima. Cara, eu olhei, tinha 30 metros de profundidade. No. Só tinha um buraquinho lá em cima, assim, parecia esse negócio, só pontinha lá. Eu juro, cara, eu pensei assim, o que é O que eu tô fazendo aqui? Puta que Foi, pariu. acho que foi o pior dia da minha vida, cara. Cara, aquele dia eu senti, porque Passa um depois eu filme na problema cabeça. como subir, cara. Porque eu cheguei lá em cima, eu tô cortado. Meu. Lá embaixo. Não, subi, Ah, a hora que eu não, voltei você porque... cortado e que feliz, né, ter cara, saído lá. Não, eu fui lá, fiz o Sangrando, teste, sangrando, eu caí feliz. fora, né? Mas, cara, sério mesmo, eu subi assim, cara, mesmo, Rezando. rezando e aquele negócio pegando. E aí você cortando. falou assim, quem que foi o cavalo que teve essa ideia É, aqui? exatamente foi isso que eu falei. Foi exatamente isso que eu falei pro cara. Cara, como é que vocês são loucos, cara? Que é isso, cara? Que idiotice é essa? Cara, como é que o cara conseguiu entrar? Tá louco. São os desafios da vida, né? É. Então são desafios que realmente. Então, só para complementar, né, a questão de deixar a geração aí, Isso.
que tem que dar valor para que você tem, tá? Para que o teu sucessor também goste da situação. Não adianta você reclamar, ficar toda hora reclamando se você não quer que o teu filho depois venha suceder. Ah, porque eu não tenho ninguém para me suceder, ninguém gosta da fazenda. Cara, tem tua fazenda, faça um patrimônio que você possa lá, os filhos, teus netos, e gostar de ir lá na fazenda, gosta de cuidar do gado, vai lá, dá uma olhada, manda cavalo, vai aproveitar. Promova ações para que ele goste. Exatamente, também, né? Ele fica, porque minha Desde casa criança, né? Desde Claro. Qual o grande problema do fazendeiro? Tem muito, você pode ver isso. Né? Chega lá, a casa dele está 50 anos lá, do mesmo jeito. Ele não fez nada para melhorar. Aí quer que os filhos gostem, que os netos gostem. Claro que o cara não vai gostar. Não adianta. Né? O cara não vai se sentir bem. Quando tá numa cidade com ar-condicionado, tu chega lá, passa calor, mosquito. Põe um ar-condicionado. Vai custar o que um ar-condicionado pro cara? Entendeu? Mas o cara tem 30 milhões guardados e não dá um bem, né, para a família. Uma qualidade de isso que eu vida, vejo. Eu acho que você tem que dar condições para que a tua geração que venha né, cuidar, suceder, né? Suceder, gostem. E siga os mandamentos, né, da família. O meu filho, se ele precisar fazer uma obra, ele já consegue fazer. Porque lá em casa ele tem escaladeira, Ele já tem? Então ele tem máquina de fundação, máquinas. ele tem um pátio de máquinas completo. Lá da linha amarela, ele tem todos já, não falta nada. Já aprendeu a falar depende. Esse diz Eles atrás ele falou assim, pai, sabe o que falta aqui? Eu falei, o que falta? Falta um guincho. Aí eu falei, pede pro Dindo. Daí pediu pro Dindo. Aí o Dindo vai lá e o Dindo dele faz pavimentação, né? Aí o Dindo dele foi lá e deu um guincho pra ele. Aí a gente brinca lá. Completo. O pessoal chega lá em casa e fala, não tem como esse piá não ser engenheiro. Já era. Mas é assim, é mostrar, sabe? Cada um, as crianças têm que começar a gostar, não adianta. Lógico. E vocês trabalham hoje na empresa, vocês trabalham ombro a ombro, trabalham juntos ou não? Tem Aqui nos dividimos um pouco. Ou vai aposentar? Não, eu tenho mais um tempinho que estou me aposentando. Né? Mas a empresa está bem dividida. Né? Temos a parte de engenharia, tem a parte de obras, né? Temos coordenadores por cada setor. Sim. Entendeu? É que hoje nós temos mais de 100 funcionários, né? Então, vários engenheiros. Né? Eu vejo assim que isso também é importante, a questão da organização. Lógico. Tá? Você organizar a tua empresa para que ela tenha... seja uma esteira, né? Porque senão você não organizar a coisa... Aí você consegue ficar mais na parte estratégica Exatamente, do negócio, né? Porque é básico. Quanto é que custa o meu tempo? Bastante. O cara, de vez em quando, o cara não quer investir no engenheiro. Quanto custa o meu tempo? Não, e um negócio legal assim, o pai, por exemplo, ele soube fazer algo que é fundamental, que se chama delegar. Isso. Porque há Largar o osso um pouco. 35 anos atrás, Era tudo. ele fazia o buraco. Era eu e empresa. Ele ia na máquina, ele operava a máquina, entendeu? Operava a máquina. Então, Negociava o contrato, cobrava o outro que não pagou. Ele cobrava escanteio, corria cabecear, e se a bola voltasse lá, ele corria defender, entendeu? E ele tinha que levar pra você pra escola. Né? Boa. E aí, assim, então, assim, a empresa foi crescendo e ele foi sabendo delegar, entendeu? Foi deixando o comercial de lado, foi deixando... Claro que, assim, não é deixar de lado, né? Saber do que está acontecendo. Formando líderes. E delegando, né? Em cima dos os mandamentos que vocês criaram. coordenadores, né? Agora mesmo eu estava aqui... Você tá meio bravo ali no computador ali. Então, assim. Estava bravo porque eu estava discutindo um assunto sobre... Não, isso você nunca não é bravo. Isso aí foi só o momento que você viu ali. Né? Mas a questão é o seguinte, a gente delega para as pessoas, né? Mas o grande problema de alguns profissionais é que eles têm medo de tomar algumas situações, né? De ir à frente procurar... tem que arrumar aquela máquina, mas aonde que vai arrumar? Né? Tem esse fornecedor, só tem esse fornecedor? Aí o cara, aconteceu foi o seguinte, o cara acabou de me avisar que ele tinha dado do fornecedor, só me convenceu a comprar daquele fornecedor, e ele disse que não, que nós compramos de outro, que é 30% mais barato. Mas deu um muro. Mas isso aí é o custo de você delegar. Ó. Na tua fazenda, quando você começou lá que o agricultor fazia tudo, ele tinha dificuldades em delegar, e o que acontecia com ele? Quando ele colocou uma outra pessoa, ele deve falar assim, esse cara aqui não sabe nada, ele faz tudo errado, porque demora para você atingir uma maturidade, um nível de consciência, um nível de conhecimento, porque o cara toma as decisões corretas. Eu falo isso para ele, às vezes
Você quer que as pessoas tenham a mesma mentalidade que a tua, e não vão ter. Você vai levar um tempo para isso acontecer, né? Mas faz parte do business. Mas se você criar os processos, os mandar frente da empresa... Método. Pra você ter uma ideia, só para colocar Né? vocês, nós somos a segunda empresa no país, a primeira empresa no sul do país, até a ISO 9000. Caramba. Que naquela época, para empresa de fundação, ninguém fazia. Nós somos a primeira no sul do país. Vamos Perdemos buscar para qualidade. Manter uma qualidade de empresa, de processo. Hoje nós temos aí, tinha todos os processos, tudo definido. Isso há 20 anos atrás. Entendeu? Mas buscando sempre o quê? Qualidade. Exatamente. Eu acho que hoje foi uma aula, né? Nossa Senhora, uma Fundação não mentoria, só uma de completa. vida, né? Você acha que isso aqui foi de graça? Nem, Você acha que isso aqui foi de graça? Pode Nem se inscrever lá no curso, né? E baixar o conteúdo que você Olha a quer. propaganda aí, quando que vai lançar esse, quando que vai sair, porque acho que deve estar aqui na segunda, na terceira edição do... Quarta turma do curso Master Ensinos, a nova turma lança agora em abril de 2023. Então, não sei quando é que vai lançar esse podcast. O senhor já fez aí dentro do curso a fala dele lá ou não? Tem a parte dele. Todos os cursos ele participa lá. Aí ele falou assim, ó, agora é o momento com o patriarca e custa tanto. Isso. Se fizer uma mentoria. Plus aqui. Vocês têm um recado final para dar aí para os nossos seguidores que estão em casa acompanhando? Vou deixar com o Gerson abrir. Eu acho o seguinte, que eu até gostei muito da vida de você, até porque eu não conhecia, né? Sim. A gente vê quanto o agro está evoluindo, né, cara? Se a gente for pensar o que era o agro antes, do que nos últimos 20 anos, a evolução, e essas novas, vamos dizer assim, novos métodos de aprender, porque o pecuarista, o agricultor, ele começa a conhecer o que vocês estão fazendo, e o cara começa a ficar atenado. Sim, entendeu? certeza. Esse tipo de situação, esse tipo de venda, vamos dizer, que estão fazendo, sim. Se vocês forem verificar, é uma grande evolução do agro. Com certeza. Porque o agro está aprendendo através da internet, aprendendo através do conhecimento. Ele vai conversar com o engenheiro e falar, pô, já ouvi isso daí em algum lugar. Exatamente. Conhecido com outros, né? Democratizando a informação, né? Na real é uma troca, que inclusive isso é era uma só um coisa, encontro, né? Isso é uma coisa que o Vinícius fez muito bem na questão da Fundação de Publicações, é mostrar para todo mundo de graça o que é, quais são os problemas. Você chega lá, os problemas da Fundação é isso, gente, começa a ver isso. Né? O curso dele saiu através disso, sabe? Porque a gente começou a verificar que você ia dar uma palestra para as pessoas e enchia a sala, porque ninguém conhecia de Fundação. Ninguém conhecia. Os professores que hoje, tem professores que eram teus professores, assistem a live, e o cara comenta, cara, você democratizou a Fundação. E hoje basta, antes você tinha que se deslocar, ir até um lugar, hoje basta você pega o celular, dá um clique aqui, de manhã cedo e tal, já tá com conhecimento na palma da mão. Por isso eu falo, o que o Vinícius fez, vocês estão fazendo isso, sabe? Então isso é legal, esse intercâmbio de informações que vocês estão fazendo, é a mesma coisa que ele está fazendo. Então é uma evolução. E as pessoas têm que entender o seguinte, o mundo está evoluindo, não fique para trás. Mandar um abraço pro pessoal. Um agroabraço, gente. Um agroabraço, exatamente, né? E que aproveite essas informações que vocês estão passando, né? Que cada um está passando, eu acho que tem que evoluir mesmo, né? É essa a ideia. Show. E você, Vini? Bom, aos agronautas aí, primeiro, agradecer a vocês pela confiança em abrir esse espaço para nós, para a gente poder falar um pouco, né? E eu vou deixar uma frase, né? Uma palavra. Então, olha naquela câmera. Vai dar um corte. Eu vi esses dias o jogador do Palmeiras lá, do Rony, lá vocês viram uma frase, daí ele fala. O Rony define uma palavra. Um jogador que no campo se entrega e tal. Vou começar uma palavra. Não, uma palavra, cara. E uma frase, né? Quem aprende não depende. Ponto. É isso aí. Quem aprende não depende. Show. Tudo que você aprender a aplicar, você deixa de depender de outras pessoas. Se você aprende aqui no Agro em Dia, né, você que dedicou o teu tempo para estar aqui, para estar ouvindo, porque você podia estar fazendo 1000 outras coisas. Você podia estar assistindo uma série da Netflix, você podia estar assistindo o Faustão, você podia estar vendo jogo de futebol, mas não. Mas parou 2 horas para escutar o nosso conteúdo. Deu 2 horas?
Você tá aqui. Eu vi que a produção tava assim, pelo amor de Deus, manda esses caras para de falar. Para aí, né? E você tá aqui buscando conhecimento. Para quê? Para que você não dependa. Quem aprende não depende. Né? Então, busque conhecimento, igual meu pai falou ali, né? O mercado vai evoluir. Você precisa estar em evolução constante. Eu percebi que eu estava atrasado, sabe quando? Agora, esses dias? Quando eu tava falando de estacas com troca de calor. Caramba. E aí eu falei, que é isso? O que é isso, né? Vamos tacar pedrinha de gelo dentro do concreto. E basicamente você tem lá uma temperatura maior do solo, então a estaca transmite calor. Sim. E aí ela refresca o ambiente. Eu falei, caramba. O quê? Como assim? Eu não sei disso. Que é então, isso? você já ficou pra trás, meu amigo. Ficou pra trás. Já ficou pra trás. Então você já tá precisando evoluir, tá precisando buscar conhecimento. Então, por quê? Porque quem aprende não depende. Certo. Então, o conhecimento tá aí, tem muita informação, seja ela estruturada ou não, né? Mas sempre busque evoluir para que você tenha o máximo possível de conhecimento e você sempre evolua na sua carreira. Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Um grande recado aqui do nosso professor, doutor em fundações aqui e do nosso mestre das fundações. Do mestre das fundações aqui, Geólogo. o Gerson. Foi uma verdadeira aula. Você que tá aí em casa, não esquece de compartilhar com seus amigos e curtir e nos seguir nas redes sociais. Se você tá ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas aí pra gente. Que segue lá o muito Instagram, importante. né, do Fungel. Fundações Sem Complicações. E as Fundações Sem Complicações. Isso aí. Ou tem os dois? Não, só tem um. Fundações O Sem Instagram do Complicações. Fundações Sem Complicações é a Fungel, entendeu? Entendi. Cara. Então, porque o cara... Esse aí. O cara vê máquina da Fungel o dia inteiro aqui nesse Instagram, entendeu? entendi. Então essa é a Então, pegada. pronto. Então já tá pronto, o marketing tá feito. E pessoal, fiquem ligados aí nos próximos episódios também, porque a gente tá trazendo muito conteúdo de qualidade pra vocês, uma verdadeira mentoria. Tudo que você precisa saber do agro tá aqui no nosso podcast. Nós vamos mostrar como essa máquina aqui funciona, que eu quero aprender. Isso aí vai na parte. Entendeu? E se Vamos lá. o Gerson deixar ouvir, nós podemos pilotar também. né? Ainda dá pra descer no tubulão pra jogar o Alex lá dentro? Eu vou botar a Milena e o Thiagão. Vamos botar a Que Milena são e magrinhos? lá. Mas não pode mais. Então vamos mandar um agro abraço, né, pros nossos agronautas. Um agro abraço. Um abraço. Um agro abraço. É isso aí.